Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars, Skywalker, capítulo 141, Profundidades de Dak 3. Depois de um tempo os tremores e estrondos pararam, significando que suas preocupações provavelmente haviam acabado. Especificamente suas preocupações com os peixes haviam acabado, mas isso não significava que eles haviam terminado sua jornada ainda. Agora que isso acabou, acho que seria melhor você se apressar em nos levar ao nosso destino. Anakin afirmou enquanto começava a se mover em direção à saída e entrada da caverna. Descer, Ahsoka disse de repente atrás dele. Então está para baixo em vez de sair? Anakin perguntou. Sim, vamos descer. Ahsoka respondeu e confirmou que sua nova direção seria ir mais longe na fenda. Parece que as últimas pérolas que procuram não estão aqui, mas sim lá embaixo. Vamos torcer para não encontrarmos nada mais perigoso. Ahsoka pensou consigo mesma enquanto se mantinha próxima de Anakin. Do lado de fora dessa fenda, todas as profundezas estavam totalmente escuras, com algo de vez em quando criando algum tipo de fonte de luz. Geralmente é usado como forma de atrair presas, não importa se esse método foi usado por outra fauna carnívora ou mesmo por flora. O que importa é que eles estariam em busca de sangue ou carne, dependendo do que lhes falta nas profundezas. Espere, o que é isso? Ahsoka falou, pois podia ouvir claramente algo nas profundezas. Não deveria ser possível para ela e Anakin serem capazes de ouvir qualquer coisa lá embaixo, além das correntes do oceano e dos sons agitados feitos pelos peixes. Mas lá estava. Ruídos que não pareciam exatamente com o nadar dos peixes ou as ondas do oceano. Eu não sei, mas que tal investigarmos? Anakin tinha um sorriso malicioso no rosto e ela podia ver isso devido às luzes que atualmente iluminavam seu caminho para baixo. Você vai tirar esse sorriso do rosto quando for algum tipo de criatura perigosa esperando para nos devorar. Não sei sobre isso. Acho que deveríamos simplesmente descer. O que de pior pode acontecer? Anakin fez sua pergunta, direcionando-a para as águas abertas acima e apontando para os espaços restritos abaixo. Certo. O que poderia dar errado? Ahsoka já havia sido exposta à mídia o suficiente para saber que é aqui que algo dá errado, terrivelmente. Os dois continuavam descendo em direção aos sons vindos de baixo, que estranhamente começavam a soar cada vez mais como pessoas conversando entre si. Anakin não percebeu até que eles se aproximaram, mas as criaturas abaixo estavam tentando entrar telepaticamente em sua mente. Ele não tem certeza do que exatamente estava tentando reunir, mas de todas as criaturas que conhece neste planeta, ele acha que é o Banco de Conhecimento. Também conhecido como Pakokou, era um nativo senciente de Mon Calamari que estava ciente de todos os eventos que aconteciam no mundo oceânico. Constituído por um aglomerado de moluscos, o Banco de Conhecimento utilizou a telepatia para obter informações sobre acontecimentos em todo o planeta, bem como sobre as mentes de quem o visitou. Ele então transmitiria essa informação para aqueles que pudessem se comunicar com ele, seja telepaticamente ou com a linguagem ritual especial usada por outros habitantes de Mon Calamari. O banco era sagrado para os nativos Mon Calamari e Quarren, e sua existência era mantida em segredo bem guardado. Infelizmente para Mon Calamari e Quarren é que Anakin basicamente tem toda uma reserva de informações dentro de si. Um banco de dados que contém informações de sua vida anterior, perfeitamente lembradas e categorizadas, e coisas que ele aprendeu nesta nova vida que lhe foi dada tão graciosamente. Por que essas criaturas estariam tão abaixo é outra questão, e é por isso que ele duvida que sejam realmente elas. Anne, seja lá o que for, está tentando ler minha mente. Ahsoka falou. Não está fazendo um bom trabalho tentando por mim. Você está bem em se defender do que quer que seja? Anakin perguntou a ela, mas ela deveria ficar bem porque suas habilidades tinham acabado de aumentar de força. A Díade a fortaleceu imensamente, mas ela não percebeu isso. Assim como ela ficou mais poderosa, Anakin também ficou e era natural que neste ponto ele começasse a reconhecer esse aumento cada vez mais. Não porque ele não esteja ciente ou seja incapaz de sentir isso, mas simplesmente porque suas capacidades reais atingiram um estado tal que provavelmente seria necessário alguém incrivelmente forte dentro da força para ele sentir a diferença. Sem problemas. Ahsoka respondeu quando eles começaram a ver uma luz estranha. Mas, o que é isso? Os ataques à minha mente estão se tornando cada vez mais fortes à medida que avançamos. Eu posso sentir isso também. Na verdade, foram esses bancos de conhecimento. Visitantes galácticos. Uma voz foi ouvida e transmitiu um pensamento telepaticamente para Anakin e Ahsoka. O banco de conhecimento era composto por uma colônia de moluscos bivalves sencientes que habitavam os oceanos do planeta Mon Calamari. O banco existia há milênios, mas não se sabe se eram os mesmos indivíduos ou se eles se reproduziram. O banco de conhecimento era altamente inteligente, embora porque a inteligência fosse tão diferente de outros seres sencientes. Alguns observadores tiveram a impressão de que não era nada inteligente, mas sim um gravador e transmissor passivo. As conchas dos moluscos do banco de conhecimento tinham cerca de 1 metro de largura e brilhavam fracamente. Os moluscos abriram com um gemido. Seu interior era macio e carnudo e tinha a aparência de um cérebro grande e pulsante. Eles brilhavam com uma forte luz dourada que lembrava a luz do sol. Uma vez abertos, os moluscos emitiam um som lento e pulsante através da água. Você também está vendo isso, certo, Anne? Ahsoka perguntou a Anakin. Sim, eu sou. Visitantes galácticos.
A voz era diferente desta vez, mas dizia as mesmas palavras. O que eles são? Ahsoka perguntou a Anakin. Eles são chamados de bancos de conhecimento, ou também conhecidos pelos habitantes locais como Pakokkou. Seu conhecimento sobre aparentemente tudo não parece ter fim. Ahsoka ficou honestamente impressionada, embora já devesse estar acostumada com isso. Era como se houvesse um banco de dados inteiro de conhecimento armazenado em sua mente e tivesse conhecimento sobre coisas que nem deveria ter. Talvez você possa se tornar como eu no futuro e saber tudo. Anakin respondeu antes de continuar. Ok, talvez você não se tornasse como eu, já que não há como você ser tão inteligente. Ei, venha, visitantes galácticos vieram. A indignação de Ahsoka foi interrompida quando os moluscos alienígenas sencientes queriam falar com eles. Sim, estamos aqui procurando algumas pérolas última. Ahsoka decidiu que tentaria se comunicar com as espécies que aparentemente não se importavam com a privacidade mental. Pérolas, lindas pérolas. Uma voz feminina foi ouvida. Belas pérolas, bem abaixo você encontrará. A seguir veio outra mulher, mas a voz era mais profunda. Senhor, bem lá embaixo descobrimos esta pérola. Parece que seria vendido no mercado por milhares de créditos. Essa voz era claramente a de algum tipo de homem. Perigo! Não desça! Um grito estridente foi ouvido e então foi interrompido abruptamente. Múltiplas vozes foram ouvidas e transmitidas diretamente para Ahsoka e Anakin, enquanto o zumbido também era ouvido quando os moluscos abriam a boca. Certo, pérolas. Ahsoka disse para si mesma antes de se virar para Anakin. Você acha que deveríamos prestar atenção ao seu aviso? Eu não sei. Este é o seu teste, lembre-se. Se você não consegue decidir por si mesmo aqui, mesmo depois de tudo que ouviu, como fará isso no futuro? Nem sempre posso ter a resposta, certo? Anakin respondeu. Fazendo beicinho, Ahsoka não diz nada, mas contempla a situação um pouco mais, pois ele estava certo. Ele não pode estar sempre assumindo o comando ou liderando quando se trata da vida dela, porque afinal era a vida dela. Não importa o quanto ela amasse Anakin, isso ainda não mudava o fato de serem duas pessoas diferentes. Ambos os indivíduos poderiam aprender a se comprometer um com o outro, mas ainda assim no final ela teria que escolher o que é melhor para si mesma. Ela acreditava que era melhor para ela deixar a ordem com Anakin e o fez, mesmo sendo forçada a entregar seus sabres de luz anteriores que ela mesma havia construído recentemente. Ok, eu decidi. Ela exclamou enquanto olhava para os bancos de conhecimento e seu esforço ainda implacável para tentar entrar em sua mente, e se ela estiver correta, na mente de Anakin também. Isso a irritou um pouco, não só para ela, mas também para Anakin. Seus moluscos assustadores vão parar de tentar entrar em nossas mentes. Se não fizerem isso, serei forçado a tomar algumas medidas drásticas. Ahsoka exibiu seu poder telepático esmagando violentamente as sondas que tentavam entrar em sua mente. Parar, parar, isso dói. Mestre, por favor, pare. Mais uma vez, é preciso lembrar que essas vozes não são dos próprios moluscos, mas sim tiradas das mentes de outras pessoas, de suas memórias, pensamentos e emoções, todas registradas por eles. O banco utilizou a telepatia para armazenar informações em seu banco de dados e comunicá-las a quem buscava seu conhecimento. Uma rede de peixes insensíveis espalhados pelos oceanos de Mon Calamari coletou informações e as transmitiu ao banco. Os próprios moluscos do banco tinham incríveis capacidades de armazenamento de dados, permitindo-lhes registrar os detalhes de cada evento ocorrido nas águas de Mon Calamari. No entanto, o banco apenas detinha informações sobre acontecimentos ocorridos no oceano Mon Calamari, bem como qualquer informação na mente daqueles que se aproximaram dele. Além disso, as informações podem ficar distorcidas com o tempo. Não farei isso até que você saia da minha mente, e da mente de Anakin também. Você sabe, o cara grande ao meu lado. Ahsoka afirmou e os moluscos invasores cederam. Eles não queriam sentir o que fizeram novamente, pois isso só os prejudicaria. Como coletivo, eles tiveram que pensar uns nos outros, porque dependiam uns dos outros para continuar a viver e se um deles morresse, ou mesmo o peixe que usaram para coletar informações para eles morresse, todos seriam impactados. Isso é bom então. Ahsoka percebendo isso não desistiu, mas em vez disso os empurrou com força antes de se virar para Anakin. Sua decisão? Anakin perguntou ainda esperando se eles iriam ou não mais abaixo. Nós iremos. Skigi, você pode ser muito poderoso, mas parece que eu tomarei as decisões hoje. Ahsoka exclamou. Então eu acho que serei todo seu pelas próximas horas. Anakin respondeu gostando que Ahsoka estivesse começando a decidir as coisas por si mesma e isso seria visto no futuro também. Quanto mais os dois desciam, descobriram que a luz que podiam usar para ver as coisas estava ficando fraca novamente. Havia algo chamando os dois que ambos notaram, mas como está a descoberta e decisão de Ahsoka, coube a Ahsoka determinar a localização desse sentimento. Eles tiveram que continuar descendo e era uma escuridão total, algo que ela usou para se aproximar de Anakin. Ele percebeu, mas não fez nada para impedir seu progresso. Acho que eles estão nessa direção. Ahsoka parecia estar se perdendo enquanto se distraía com outra tarefa. Essa tarefa é que ela está tentando molestar Anakin, mas ele continuamente sai do alcance dela, o que é divertido para ele e um pouco irritante. Ela era muito jovem e gostaria de imitar o que ele já tinha com as outras garotas. Eu acho que você deveria manter sua mente na missão em questão. Anakin afirmou insinuando que sabia de seus pensamentos e ações. O que você quer dizer? É claro que estou tentando chegar até você, quero dizer, chegar às pérolas última. Ela teve um pequeno deslize de língua naquele último momento. Claro que você é. Anakin decidiu simplesmente ignorar o erro dela, pois ele também a estava ajudando, sabendo que era um pouco culpa dele que ela estivesse tentando disfarçar sorrateiramente. Por mais pervertida que ela é, Anakin continua a garantir que ela seja mantida no ponto. Eles continuam a nadar e há algumas idas e vindas entre os dois antes de finalmente encontrarem o que procuram.
Na escuridão do oceano, a água balança para frente e para trás enquanto Anakin continua a direcioná-la na direção certa. Acordando de seus próprios planos e desejos, ela é pega de surpresa quando ambos encontram a quantidade certa de pérolas finais de que precisam. 2 para ela e 1 para ele. Eles emitiam um brilho prateado e lustroso e sinalizava para ambos o prestígio que seria necessário para empunhar tal pérola. Ou isso, ou conseguir o visual luxuoso para tê-los, exigiria algum nível de moda. Não era exatamente a coisa mais bonita de se vestir, porque parecia pesado e foi como Ahsoka o pegou, apesar do tamanho. Para que uma pérola como esta exista nas profundezas de um oceano, com todo o seu peso esmagado sobre ela, seria de se supor que ela tivesse a capacidade de sobreviver naturalmente por si mesma nesse estado. Veja, eu disse que estávamos indo na direção certa. Ahsoka disse como se tudo corresse de acordo com seu plano. Claro, claro. Anakin sabia que ela não estava, mas ele não iria estragar seu desfile. Ahsoka pegou suas próprias pérolas e Anakin também, e agora que o prêmio foi conquistado, parecia que eles não estavam exatamente sozinhos. Espere, o que é isso? Ahsoka pôde sentir um tentáculo vindo em direção a ambos. Parece que o protetor destas pérolas apareceu para nos impedir de partir. Não brinca. Ahsoka estava com a boca suja neste momento enquanto os dois aceleravam para cima. A Lula é lenta o suficiente para Anakin não precisar segurá-la. O que é um alívio, pois ele teria que lidar com ela tentando apalpá-lo novamente. O que poderia dar errado? Bem, parece que isso poderia dar errado. Ahsoka continuou enquanto eles saíam. Capítulo 142. Escape. O que poderia dar errado? Bem, parece que isso poderia dar errado. Ahsoka continuou enquanto eles saíam. Sugiro que você fale menos e nade mais. Anakin afirmou enquanto eles eram seguidos de perto pela Lula que de alguma forma tinha a capacidade de passar pelas finas rachaduras e fendas que deveria ter a capacidade de fazer com seu tamanho. Você pode falar. Ahsoka retrucou quando a pressão da situação aumentou sua frustração. Eu posso, obrigado. Anakin respondeu sabendo que isso provavelmente a irritaria ainda mais. Anakin e Ahsoka percorreram rapidamente os espaços apertados, certificando-se de garantir seu prêmio. O que é essa coisa, afinal? Ahsoka perguntou enquanto ela mal se esquivava da ameaça iminente dos tentáculos da Lula. Eu não disse isso antes? Uma Lula demoníaca. Não se preocupe, pois há coisas muito mais perigosas do que isso. Anakin disse em um tom prático. E o que poderia ser mais perigoso então? Bem, esses. Ahsoka estava se referindo aos tentáculos em forma de gancho da Lula que se ela se agarrasse a eles, estaria acabado. Ou mais especificamente ela estaria acabada, pois era perfeitamente possível que a armadura de Anakin suportasse facilmente o golpe. Outro golpe e quase atingiu Anakin, mas ele não parecia estar nem um pouco preocupado enquanto Ahsoka ainda estava em pânico nesta situação. Embora ela possa estar inconscientemente ciente de que Anakin é poderoso, isso não significa que ela viu toda a extensão de suas capacidades. Na verdade, quase ninguém tinha visto a verdadeira escala e poder de suas habilidades. A única pessoa que teve um vislumbre foi Zana e mesmo assim foi quando ele não era tão poderoso como é agora. Ele poderia literalmente usar a força para destruir um planeta inteiro, se quisesse. Em vez de Nihilus ser capaz de absorver a força vital e as energias da força de todo o planeta e dos habitantes, Anakin é capaz de esmagar um deles totalmente. Ele poderia criar um buraco negro inteiro condensando a massa de um planeta em uma pequena bola. Então ele deveria ser capaz o suficiente para controlar e manobrar o buraco negro, se quisesse. Não que Anakin contasse a alguém o que ele poderia fazer, já que ele especialmente não contaria ao público em geral. O medo é uma ferramenta poderosa, mas também pode ser usado contra ele e as pessoas podem surgir, temendo seu poder e tentar derrubá-lo. Isso não faria bem a ele e a sua imagem pública. Correr, correr, corra, corra, corra. Na perseguição, Anakin e Ahsoka estavam passando novamente pelos bancos de conhecimento. Vocês podem calar a boca. Ahsoka disse enquanto eles passavam, mas como não conseguiam se mover, eles também foram submetidos ao desafio. A Lula, agora muito mais interessada em outra coisa, que são os bancos de conhecimento, para e deixa Anakin e Ahsoka escaparem. Anakin e Ahsoka não são cruéis por natureza, mas por causa da insistência daqueles moluscos em tentar ler suas mentes, combinada com o fato de que foi difícil fazê-los desistir, caso não se importassem que iriam morrer. A Lula demoníaca conseguia engolir facilmente aquelas ameijas inteiras e depois ingeria essas coisas enquanto gritava por ajuda. As duas pessoas sensíveis à força não estariam interessadas em fazê-lo, especialmente porque Ahsoka foi e é inflexível em deixá-las. Anakin foi quem sugeriu tentar ajudar. Talvez nós devêssemos. Não, vamos continuar. Ahsoka sabia que às vezes ser uma pessoa legal não ajudaria ela nem ninguém. Não que nesta situação eles não sejam incapazes de ajudá-los e Anakin não precise ouvir seu comando, ele não se importa muito em deixá-los para trás. Ele também ficou irritado com a persistência deles. Na verdade, eles tentaram entrar em sua mente mais do que Ahsoka porque ele é mais forte e tem uma presença muito maior, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Eles foram capazes de dizer que ele é a maior ameaça dos dois, então a maior parte de seus esforços se concentrou nele. Se ele não estivesse lá, os moluscos poderiam facilmente ter se infiltrado na mente de Ahsoka, mesmo com seu treinamento para ajudá-la e conexão com Anakin. Eles poderiam pegar carona uns nos outros para criar uma série de redes entre si para criar um ciclo de feedback que lhes permitisse dominar quaisquer defesas que ela pudesse ter. Anakin chamou toda a atenção deles e teve que ter certeza de que a maioria de seus pensamentos mentais estavam direcionados a ele. Caso contrário, ela seria bombardeada com pedidos de ajuda enviados telepaticamente.
Onde ela estaria agora sem mim? Anakin pensou consigo mesmo quando eles finalmente saíram da fenda em que haviam entrado, que por acaso também tinha o que eles queriam. Agora, o que está diante deles é o grande oceano, e a sua capacidade de ver está mais uma vez restrita, pois a escuridão do oceano é tudo o que resta para ver. O que poderia dar errado, ele disse. Ahsoka estava murmurando para si mesma, mas internamente estava muito feliz por finalmente conseguir as pérolas. A jornada deles estava basicamente próxima do fim, agora apenas com Anakin sendo o único que restou sem um cristal ou cristais próprios. Ei, foi ideia sua continuar descendo. Anakin respondeu ter a capacidade de ouvir aqui, apesar da água ocultar significativamente sua capacidade de ouvir coisas. Sim, mas foi ideia sua descer naquela fenda em primeiro lugar e na verdade eu não tive nenhuma palavra a dizer sobre o assunto na época. Ahsoka resmungou enquanto discutia entre si. Bem, foi ideia sua vir a este planeta em busca de suas pérolas. Anakin respondeu devolvendo a culpa para ela. Você sabe por que eu queria vir aqui. Ahsoka disse. Sim, porque a força disse isso, mas quando tivemos que ouvir a força? Ela nem sempre tem as ideias mais brilhantes. Anakin continuou. Tanto faz, vamos voltar para o navio. Voltar para Jabita e o resto dos outros. Ahsoka abandonou o assunto porque ela estava perdendo a discussão. Claro, Anakin concordou em não querer permitir que ela continuasse. Anakin e Ahsoka voltaram na direção de Jabita e eles se manteriam alertas. Eles não queriam encontrar o monstro das profundezas novamente. Bem, talvez Ahsoka gostaria que isso acontecesse novamente. Ela poderia sair de seu estupor para finalmente conseguir sentir algumas sensações reais, sendo a pequena pervertida que é. Ela tentaria o seu melhor para fazê-lo assim que tivesse a oportunidade adequada. Não que ela já não tivesse tentado fazer alguma coisa e na verdade ela estava tentando recuar e procurar aquele monstro para persegui-los novamente. Ela sabia que isso era perigoso, mas nem ela nem Anakin seriam prejudicados porque poderiam escapar facilmente. Bem, Anakin poderia facilmente escapar enquanto a segurava, e é exatamente por isso que ela tentou ser discreta, mas ao mesmo tempo tentando chamar sua atenção. Onde quer que esteja. O que você está fazendo? Anakin perguntou a ela. Ela respondeu sucintamente. Claro, estou apenas fazendo o que é natural quando alguém deveria aproveitar a experiência de nadar ou mergulhar nas profundezas do oceano. De vez em quando ela fazia duas coisas, agitando os braços, aprimorada pela força para criar ondas e usando a força em si mesma para enviar sinais. Ela estava tentando telepaticamente atrair a fera para que pudesse ser segurada por Anakin novamente. Às vezes as pessoas podem fazer coisas malucas quando poderiam simplesmente ter pedido algo assim. Ahsoka poderia esperar até que eles voltassem para Jabita e então pedir algo como um abraço, mas em vez disso ela está disposta a fazer algo maluco para fazer isso. Às vezes as pessoas não pensam direito quando se trata de experiências que lidam com modos românticos. O que quer que você esteja fazendo não vai nos ajudar muito. Ele podia sentir as vibrações tanto física quanto mentalmente, mas não se preocupou em fazer nada. Não importa o que acontecesse, seria capaz de ir contra um poder que poderia criar um buraco negro inteiro em virtude de ser capaz de destruir um planeta inteiro. O que você quer dizer? Eu não poderia estar nos colocando em mais perigo do que já supostamente estamos. Ahsoka respondeu e se Anakin pudesse vê-la, então ele a veria agitando os cílios de uma maneira infantil. Pare de ser bobo e vamos continuar. Os dois fizeram progressos consideráveis e estavam se aproximando da ilha onde Jabita pousou e poderiam deixar o planeta em breve. Eles se deparariam com a área de onde haviam originalmente perseguido, o que significa que sua ascensão os levaria de volta ao mundo superior. A permanência prolongada deles na água neste ponto fez com que sua pele ficasse enrugada bem. Isso fez com que a pele de Ahsoka ficasse enrugada porque ela não tinha a mesma biologia de Anakin. Ela também não tinha um nanozui que o protegesse a cada segundo, a cada nanosegundo. É uma parte dele e continuaria a ser. Ao subir, Ahsoka finalmente soltou um suspiro de alívio e decepção por não poder ser abraçada por Anakin. Por que você está triste? Anakin perguntou a ela quando eles encontraram algumas formações rochosas de aparência familiar e a luz vinda de várias fontes permitiu-lhes ver mais uma vez. Triste? Como estou triste? Não sei o que você quer dizer. Ahsoka respondeu não querendo aprofundar o porquê. Sério? Não sei. Porque me pareceu que você está decepcionado com alguma coisa. Não viemos aqui para tudo que você precisa, eu preciso, as duas necessidades? Anakin perguntou a ela. Por que você não quis me contar sobre o vínculo? Ahsoka perguntou do nada, enquanto eles tinham algum tempo a sós com os outros. Por que eu faria isso? Parece que você não percebeu e eu preferia que você não fizesse as coisas de acordo com as coisas relacionadas a mim simplesmente por causa da nossa nova conexão. Anakin disse. Você deveria ter me contado. Eu sei o que isso significa e você também, então não deveria estar tentando enganar a mim ou a si mesmo. Ahsoka respondeu. O que você quer dizer? Anakin perguntou enquanto alguns peixes nadavam passando por eles, aparentemente não se importando com os dois invasores estrangeiros passando por eles. Isso teria sido revelado mais cedo ou mais tarde. Eu sei que todos os outros conectados a você provavelmente também sabem, o que eu admito que me faz sentir magoado. Ahsoka teve um pouco mais de tempo para pensar no comportamento de Anakin perto dela e fez sentido, mas então ela também percebeu em suas memórias como os outros olhavam para ela. Essa não foi minha intenção. Anakin afirmou rapidamente. Eu sei que não foi. Você acredita que ainda não tenho idade para algo assim. Acho que você percebe que é muito jovem. Muito jovem? Bastaria mais 3 anos antes de você começar a pensar em ficar junto comigo, não é? Ahsoka parecia magoada com isso. Sim. O silêncio permeava o mar enquanto eles se aproximavam do fim da viagem. Você não deveria ter formado uma díade comigo então. Ahsoka disse calmamente apesar de suas emoções estarem confusas. Você sabe que é impossível para mim determinar se algo assim acontece ou não.
Anakin não queria que a situação piorasse ainda mais e queria que ela se acalmasse e se acostumasse com o que começou. Eu sei. Ela respondeu sabendo muito bem que a culpa não era dele, pelo menos não diretamente. Aí estão vocês dois. Barriz estava esperando do lado de fora Anakin e Ahsoka retornarem, pois Ayla estava exausta e foi dormir enquanto Sha'ak também ainda estava trabalhando em seus sabres de luz. Ela seria a primeira a terminar mesmo quando Barriz também estivesse perto. Demorou algum tempo para garantir que tudo fosse feito corretamente ao sintetizar um cristal. Barriz. Anakin já estava seco enquanto Ahsoka tinha que lidar com o frio, não por muito tempo, porém, antes de Anakin ir em direção a Barriz, ele pegou Ahsoka no colo de uma princesa. Ei! Ahsoka gritou, mas não fez nenhuma luta física, pois seu calor físico foi bem-vindo. Parece que vocês dois se tornaram mais próximos. Barriz disse saber sobre a Díade e já estava bem com isso. Principalmente quando é alguém de quem ela é próxima, extremamente próxima e que já parece e ama como uma irmã. Algumas coisas foram esclarecidas e ela está ciente agora. Anakin disse a Barriz enquanto se mudava para Jabita. Barriz estava seguindo atrás dele para o lado antes de diminuir a distância e também agarrar seu braço. Eu não me importo, mas ela é um pouco jovem, não é? Barriz disse. Quem disse que eu iria começar algo com ela? Não, eu contei a Ahsoka minha posição sobre a situação. Anakin respondeu. Você realmente não me contou, mas eu entendo. Ahsoka falou enquanto aproveitava esse pequeno momento em que era carregada. Anakin muda de assunto perguntando sobre o sabre de luz de Barriz. Então, sobre o seu sabre de luz. Já está quase pronto? Sim, está quase terminado. Barriz respondeu antes que um silêncio confortável se estabelecesse entre os três. Barriz começou de novo. A propósito, não sei se devo perguntar isso agora, mas... Vá em frente, não deveria haver nada a esconder entre todos agora neste momento. Anakin deu permissão a ela, já que eles não precisavam mais esconder a Díade entre Anakin e Ahsoka. A Ayla estava falando sobre como você agora não se importaria de ter filhos. Barriz disse. O que? Isso surpreendeu Ahsoka, pois significava que Anakin teria alguns filhos com pessoas que já tinham um relacionamento com ele. Não que ela se importasse com isso, mas sim com o fato de que ela mesma não seria vista como uma adulta por ter um relacionamento com ele assim. Isso é verdade, pois mudei de ideia e de coração. Anakin respondeu ignorando o clamor de Ahsoka e apenas abraçando-a com um pouco mais de força para calá-la de brincadeira. Eu gosto de ser abraçado por vocês, Kigi, mas não gosto de ser esmagado. Ahsoka afirmou enquanto lutava um pouco. Ele cedeu, mas também respondeu a si mesmo. Então você deve saber das minhas lutas quando tenta me abraçar. Ele entrou no quarto de Ahsoka junto com Barriz e a jogou na cama sem nenhum preâmbulo. Vá dormir agora. Tenho certeza que você está cansado. Mas, sem desculpas. Anakin prontamente saiu enquanto Barriz também o seguia, provavelmente para passar algum tempo a sós. Capítulo 143. Pesquisa 1. Nas regiões desconhecidas, caso contrário, dentro de uma região chamada Desertos Temperados, havia uma nave, escondida da vista, caminhando em direção a um planeta que não era muito diferente daquele de onde vieram. O grupo de sensitivos à força estava trabalhando duro, começando a criar seus sabres de luz ou colocando os pedaços finais do que queriam. Anakin foi o único que ficou de fora dessa equação, pois embora tivesse conseguido muitos cristais de vários tipos para usar em seus próprios, ele ainda não estava pronto. Ele não usaria algo natural, mas criaria o seu próprio, assim como Barriz, mas faria isso de uma maneira única. Leo já foi descrito, pesquisado e protegido por Anakin, discretamente através do uso de seus androides. Na verdade, foi Atsuko, anteriormente conhecido como HK, que veio aqui para extrair os fragmentos, pedaços destruídos de uma relíquia antiga que não deveria voltar à vida. A Forja Estelar. Claro, ele renunciou a toda e qualquer cautela porque era incrivelmente poderoso o suficiente para superar qualquer consciência remanescente da máquina que restasse. Ele mesmo já havia purificado todos os fragmentos, pessoalmente em Tatooine, onde o esforço de construção está ocorrendo. Seria concluído até o final das Guerras Clônicas, ou pelo menos de acordo com o cronograma normal ou anterior do final das Guerras Clônicas. Acima do próprio planeta, Anakin fez Jabita descer diretamente. Eu não gosto deste lugar, papai. Jabita comunicou-se a ele. Ele respondeu. Não se preocupe, é completamente seguro. Pelo menos é seguro de acordo com meu conhecimento. As meninas estavam todas distraídas fazendo suas próprias coisas para vir acenar para ele ou até mesmo se interessar por um lugar de grande significado histórico. Não que algum deles estivesse tão interessado em história ou algo parecido, já que o título de louco por história pertence a Rinala. Todos tinham seus próprios talentos e aptidões, assim como ele herdou a aptidão e o foco do Anakin original para todas as coisas baseadas em tecnologia. Há uma área específica, uma espécie de base que foi criada há alguns anos e que agora deveria estar desabitada. De qualquer maneira, deveria estar desabitada. Anakin disse que não sentiu nada no planeta. Ok, se papai diz isso. Jabita disse a Anakin. E assim Jabita, por insistência persistente de Anakin, pousou no planeta impregnado de energia do lado negro, e é por isso que Jabita não queria vir aqui em primeiro lugar. Gravidade padrão, clima tropical, oceanos, ilhas tropicais e afloramentos rochosos são tudo o que os olhos podem ver. Existem 3 pontos de interesse aqui neste planeta, mas nenhum dos quais Anakin desejava saquear ou explorar simplesmente porque não eram seu objetivo. Não é o seu objetivo agora, antes e também não será no futuro, pelo menos por enquanto. Houve o Templo dos Antigos, fortemente destruído, mas relativamente ainda de pé, e também alguns assentamentos que eram habitados por alguns Hakatan há muito tempo atrás. Há muito abandonado ou afundado nos oceanos do mundo devido aos eventos climáticos que ocorreram há cerca de 3.000 anos.
Este planeta é realmente um cemitério tecnológico. Anakin disse em voz alta para si mesmo ao sentir alguns resquícios de várias coisas mecânicas, tecnológicas, outras coisas relacionadas à inteligência artificial e materiais usados na criação de androides ou naves. Olhando para trás, ele fica meio desapontado porque ninguém apareceu para ajudá-lo depois de tudo o que ele fez para ajudá-los. Que cruel. Não que isso realmente importasse muito, e ele poderia perdoar o entusiasmo das garotas em querer criar seus sabres novos e melhorados. Não era todo dia que um Jedi ou sensitivo à força fazia isso. Não é dia sim, dia não. Anakin pensou consigo mesmo enquanto ria internamente como sua pequena piada. A maioria das pessoas que já teve um sabre de luz sabe que perdê-lo é algo comum, e pela mais estranha das razões, ele acreditava ter uma teoria sobre o porquê. A força é quem está no controle, então obviamente seria ela quem decidiria se alguém manteria ou não seu sabre de luz. Havia isso e provavelmente aquela conexão entre a força e o cristal usado em seu sabre. Uma pessoa muda e o que ela era quando criou seu sabre não é o mesmo que será no futuro. A evolução é novamente uma grande parte da força. Jabita, diga às meninas, se elas vierem me procurar, ficarei fora por um tempo. Talvez alguns dias no máximo, já que não pretendo ficar aqui por muito tempo. Anakin afirmou que já tem tudo o que precisa consigo. Alguns dias, papai? Não quero ficar aqui por muito tempo. Jabita reclamou com ele, o que o levou a suspirar. Jabita, você está completamente seguro e se não estiver, pode simplesmente me ligar e estarei aqui muito rápido. Não tive a previsão de torná-lo capaz de atravessar os mares também, que bobagem da minha parte, caso contrário eu traria você comigo. Anakin realmente queria atualizar Jabita agora que estava ciente dessa falha. Ele preferia muito mais os luxos que Jabita tinha dentro de si, em vez de ter que lidar com os elementos naturais, não que ele fosse incapaz de fazê-lo. Acontece que foi como renascer na era medieval, e embora alguém possa sobreviver, pode fazê-lo e queixar-se de não ter o luxo de uma casa de banho e de papel higiênico básico. Papai não tem culpa, a culpa é de Jabita. Às vezes ela se referia a si mesma na terceira pessoa, e isso lembrava de alguma criatura fofa. Seja qual for a criatura. Não seja assim. Você está bem do jeito que está. Ok, posso querer fazer você melhorar só para que você possa vir comigo em vez de ficar sozinho. É por isso que eu sugeriu. Anakin cedeu, não querendo dizer que ela é inútil nesta situação. Sério, papai? Sim, sério. Eu preciso ir agora, então apenas transmita minha mensagem para eles se eles vierem perguntar. Eu também não quero ficar aqui por muito tempo e quero voltar para o espaço controlado pelo Império. Anakin disse para Jabita e ela entendeu tudo o que ele disse. Sim, papai. Jabita fará o que papai diz. Leão não era o melhor lugar para se estar, mas Anakin teve que explorar a vastidão de seu oceano apenas para ver se conseguia encontrar os 2 cristais que queria em particular. Revan era poderoso e empreendeu sua própria jornada épica e ao fazer isso, coletou alguns cristais especiais que Anakin queria. O manto da força e o coração do guardião, especialmente o coração do guardião por causa de sua conexão com a profecia e todo esse 10. Foi simples na verdade. Anakin iria para as profundezas de Leu, assim como havia ido para as profundezas de Dak para ajudar a Sokka a ver se conseguia localizar esses cristais especiais. Se ao menos eu pudesse encontrá-los tão facilmente quanto Revan. Anakin pensou consigo mesmo enquanto se preparava para mergulhar. Revan conseguiu os cristais comprando-os, felizmente de outra pessoa e realmente não precisou fazer nada além disso para obtê-los. Eles simplesmente estavam lá, prontos o suficiente para ele aceitar quando conseguisse fundos suficientes para fazê-lo. Havia 2 lugares que Anakin sabia que ele deveria procurar por eles, ou aqui em Leu ou ele teria que ir para Yavin 4, o lugar onde Revan havia morrido de verdade. Bem, na verdade ele não morreu lá, mas em vez disso morreu espiritualmente no sentido de que se tornou um com a força, o que significa que ele era um fantasma, e depois de completar seu objetivo, ele abandonou sua consciência. Por mais trágico que seja, Anakin realmente queria aqueles cristais, então ele vai se conectar à força para ver se ela lhe diria onde está. Obviamente, ir para planetas aleatórios, onde Revan estava ou morreu, foi uma perda de tempo. Isso se ele não estivesse planejando criar algo de proporções épicas. É muito provável que seus cristais de sabre de luz, o manto e o guardião estejam em Yavin, considerando que foi onde ele morreu, tornando-se um com a força. Foi apenas o desaparecimento de sua forma física, é claro, e seu espírito permaneceu até que seu objetivo fosse concluído. O que significa que provavelmente não está em Leu, mas por acaso foi. Anakin iria então explorar Leu por completo, bem, explorar tudo o que pudesse em uma tentativa vã de redescobrir os cristais, mas ele só encontraria o fracasso. Através da força ele não conseguiu perceber nada. Apesar de ser o escolhido, a força não quis ajudá-lo na empreitada. Ou não poderia ajudá-lo porque os cristais foram destruídos ou perdidos nas areias do tempo. Leon era um mundo tropical em um canto remoto e relativamente desconhecido da galáxia conhecido como Temperé de Vastes, uma área do espaço em grande parte vazia. A sua superfície era em grande parte coberta por oceanos pontilhados por numerosos aglomerados de ilhas e arquipélagos. Após a Guerra Civil Jedi, todo o sistema Leon estava repleto de destroços da destruída Starforge e dos restos de naves avariadas que lutaram na batalha final da guerra. O próprio Leu foi cercado por anéis de entulho semelhantes a asteroides, o que tornou a navegação de ir para o planeta extremamente perigosa. Mesmo dentro dos oceanos, a exploração de Anakin pôde ver a devastação absoluta deixada pela destruição das pessoas que costumavam estar aqui. Este planeta estava muito mais profundamente imbuído do lado negro e era surpreendentemente muito mais do que o planeta Corriban, que era conhecido por ser um planeta extremamente poderoso e potente conectado ao lado negro da força. Certamente poderia ser usado para outra coisa. Anakin pensou consigo mesmo, mas sabia que querer este lugar não era realista. Seria insustentável manter este lugar, não com o seu actual poder político, econômico e militar.
Era algo que não o ajudaria muito no longo prazo e ele só usou este lugar para extrair os fragmentos da Forja Estelar. Não há mais nada aqui para ele ou para qualquer outra pessoa, mas ele poderia encontrar algo interessante em uma pequena ilha que continha as ruínas de um templo especial. Pode não lhe dar tudo o que ele precisa ou tudo o que ele deseja, nem no momento ou no futuro, mas ele tem certeza de que seria útil para alguns outros dentro do Império. Dentro de sua nova ordem também, já que ele não limitará ou restringirá as pessoas sobre o que elas querem fazer, seja estudar o lado negro ou a luz. Tudo está fora dos limites quando se trata dele e ele é forte o suficiente para controlar qualquer um que faça algo extremo. Ele não permitiria apenas que qualquer pessoa tivesse acesso ao lado negro e suas técnicas sem alguma supervisão, sendo essa supervisão ele ou qualquer pessoa que conseguisse alcançar o equilíbrio. Ou pode ser alguém extremamente poderoso e que tem controle sobre o lado negro, mais do que a pessoa que deseja aprender. O Templo dos Anciões, também chamado de Templo dos Anciãos, era um templo em Leo que supostamente guardava os segredos da Forja Estelar. As portas do templo foram bloqueadas por um misterioso campo de força que apenas Hakata poderia derrubar realizando um ritual especial ou usando um tomo antigo. E mesmo assim, o campo de força não permaneceria abaixado por muito tempo. A estrutura em si tinha 20 metros de altura. Localizado no topo do Templo dos Antigos estava o cume. Continha um elevador para o andar principal, bem como um campo disruptor que forçava naves estelares a pousarem, controladas ou não, no planeta. Este templo guarda os segredos do sucesso do Império Hakatan, sendo a Forja Estelar trancada e mesmo em seu estado devastado, Anakin foi facilmente capaz de contornar suas defesas. Ele se tornou extremamente poderoso dentro da força e extremamente experiente, então é claro que entrou facilmente. Depois que Anakin entrou para conseguir tudo o que queria, saqueando o local de cada fonte ou informação que foi deixada para trás, ele passou a pesquisar para ver isso, talvez. Apenas talvez os cristais que ele procurava estejam lá embaixo. Infelizmente para ele, porém, este lugar era uma tumba de conhecimento desatualizado de milhares de anos atrás, mas um conhecimento que era em sua maior parte e muito ainda superior a tudo que é acessível nos dias de hoje. Havia muitas informações sobre o lado negro e as técnicas do lado negro, que ele tomou para si e para aqueles que estavam começando a aprender dentro do templo ou nas instalações educacionais em Tatooine. Ele terminou lá e decidiu acabar completamente com este lugar para sempre e usou a força, destruindo telecineticamente o lugar do lado de fora. A ruína começou a tomar uma forma esférica enquanto ele exercia sua vontade de destruir este lugar para sempre, fazendo com que fosse apagado da história. É melhor que este lugar morra e o conhecimento fique comigo. Anakin pensou consigo mesmo enquanto condensava o templo em ruínas em uma pequena bola que emitia muita energia intensa. Faíscas de eletricidade ou relâmpagos saíram de suas palmas quando ele novamente começou a hiperenergizar esta bola e então a jogou para cima e para fora da atmosfera de Leo. Fazendo isso, uma explosão em miniatura aconteceria, assustando as garotas no navio. Conhecimento é poder, mas nas mãos erradas pode significar a ruína para muitos. Então é claro que Anakin acreditava que ele era a mão certa. Especificamente ele era o certo por ter esse conhecimento. Essa informação era perigosamente tentadora, mas ele não se importava nem um pouco com os sussurros para usá-la e explorá-la para si mesmo. Ele o usaria, mas não faria isso apenas para si mesmo, mas também para ver se poderia ser usado para o aprimoramento de seu império. Ele é o líder adequado agora e seria muito egoísta da parte dele fazer tudo sozinho. Agora ele precisava pensar adequadamente sobre aqueles dentro do império. Não que ele não estivesse fazendo isso antes, mas agora, publicamente, ele precisaria fazer algum esforço. Ou pelo menos mostre que ele é. Capítulo 144, Pesquisa 2. Yavin 4 era uma das 3 luas habitáveis que orbitavam o gigante gasoso Yavin. Estava coberto principalmente por selva e floresta tropical, e apesar de ser remoto e inédito, desempenharia um papel importante em eventos galácticos, incluindo a sedução do cavaleiro Jedi Zar Kun para o lado negro e a destruição do Lord Sith Freedon Nad durante a Grande Guerra. Guerra Sith, o local da eventual morte final do enlouquecido Jedi Revan nos últimos dias da Guerra Galáctica. Teria sido e provavelmente será, se os eventos corressem de acordo, seria o local de um duelo feroz entre Jedi e Sith durante as Guerras Clônicas, e serviria como base da aliança para restaurar a República durante a Batalha de Yavin e como campo de batalha em outras batalhas da Guerra Civil Galáctica. Um ataque foi lançado na Estrela da Morte a partir desta lua. Também se tornou a base de uma academia Jedi após o fim da guerra. Tudo isso, entretanto, os eventos posteriores podem ou não acontecer, dependendo dos efeitos de Anakin na galáxia como um todo. Seu império interveio para se tornar o novo Porto Seguro, em vez de toda uma aliança rebelde contra o surgimento do Império Galáctico. Para todos os efeitos, ainda era possível para a Aliança Rebelde restaurar a República Galáctica ainda ser formada e tentar derrubar Palpatine. Ainda não estava fora dos livros, pois Anakin não sabia se chegaria ou não ao ponto onde ele seria o Porto Seguro para essas pessoas. Se chegar a este ponto, provavelmente seria melhor para ele apenas se declarar como o novo imperador do Império Galáctico e fundir o Império e o Império Galáctico. Seria imensamente melhor para ele e muito mais fácil também, mas também havia problemas com essa solução. O objetivo dos rebeldes era restaurar a democracia da República e melhorá-la, em vez de eleger outro imperador, nomeadamente ele próprio. O que foi isso em Leoane? A Yayla ficou um pouco abalada com a explosão que foi criada e isso também perturbou todos os demais, acreditando que estavam sendo atacados. Mas foi apenas Anakin fazendo uma grande cena do nada porque ele sentiu vontade. Bem, havia outras razões também. Já que as ruínas daquele templo também eram uma fonte de energias latentes do lado negro, ele decidiu simplesmente destruí-lo. Praticamente nada. Anakin respondeu sem entrar em detalhes, pois eles estavam acima de Yavin 4, em Jabita.
Certo, tenho certeza de que uma explosão massiva que poderia ser sentida por todos nós não foi nada. Ayla revirou os olhos com a desculpa esfarrapada de Anakin. Ei, acalme-se agora. Foram vocês que me deixaram sozinho, com meu tédio de tentar conseguir meu próprio cristal de sabre de luz. Anakin respondeu, apresentando seu argumento convincente. Não se explode coisas simplesmente por diversão. Shaq interrompeu seus próprios pensamentos. Talvez vocês não. Anakin estava realmente entediado em sua busca e precisava de alguma ação em sua busca. Tornar-se poderoso é ótimo e tudo, mas fica chato, especialmente se você tem muita força para ser aventureiro e agir. Mesmo que ainda haja muita ação para ele, isso não significa que seu tédio no momento não seja justificado. Há também o fato de que ele não queria que o templo sobrevivesse por muito mais tempo após sua queda. Apesar do seu valor histórico, não significou muito para a galáxia em geral, mesmo quando se tornou oficialmente um local histórico a ser mantido e devidamente preservado. Acho que não é mais ninguém, mas você faria isso? Barris disse, não que nenhuma das garotas estivesse brava ou algo assim, pois ele não fez mal a ninguém e no máximo deu um susto nos peixes do planeta. Afinal, eles não tinham vindo ajudá-lo quando ele os ajudou de novo. Não que tudo isso importasse porque ele não precisava, mas era o pensamento que contava. De qualquer forma, onde estamos agora? Ahsoka decidiu mudar a conversa para um novo tópico, sendo esse novo tópico Yavin 4, o local de descanso e a área mais provável para encontrar os cristais do sabre de luz que Anakin está procurando. Neste ponto, Barris e Shaq terminaram de construir seus sabres de luz e desejam seguir em frente e usá-los em um cenário da vida real. Estou feliz que alguém tenha perguntado. Estamos atualmente em Yavin 4, dentro dos territórios da Orla Exterior, é claro. Anakin afirmou. Na verdade, deveria ser nessa época que os eventos Dark Reaper estavam acontecendo, o que significa que havia uma chance de o grupo encontrar a distante Nix Sister, que não é mais uma Nix Sister conhecida como as Adventres. O Dark Reaper foi uma super-arma Sith criada durante a Grande Guerra do Hiperespaço, 5.000 anos antes dos eventos atuais. O Dark Reaper trabalhou coletando a força usando o Force Harvester, um dispositivo que matava qualquer coisa dentro do alcance, drenando sua energia da força e concentrando-a em raios que causavam danos massivos a qualquer objeto. No entanto, o Reaper não conseguiu colher um ferimento na força. O Reaper também foi equipado com turbolasers movidos pelo lado negro. Para derrotar o Dark Reaper, um antigo cavaleiro Jedi chamado Lick Keldroma ensinou os Jedi como resistir aos efeitos do Dark Reaper. Anakin tinha ouvido falar da notícia de que o Dark Reaper havia sido destruído e não ficou tão magoado com sua destruição. Mesmo quando ele poderia tê-lo tomado para si, pois sempre poderia ir até seus escombros e sempre reconstruí-lo, tal como tinha feito com a Forja Estelar, que considerava muito mais importante, do que com esta arma que poderia ter matado milhares de milhões. Na verdade, parece uma boa ideia. Eu deveria ir em frente e fazer isso sozinho. Parecia que os eventos estavam perfeitamente alinhados e era bem possível, se não garantido, que ele ou qualquer outra pessoa aqui encontraria a distante Ventress. Originalmente ela foi seguida pelo homólogo Anakin, e ele não era o original, mas ainda é possível que as estrelas estivessem alinhadas perfeitamente. Talvez tenha sido tudo exatamente como a Força queria. Foi logo depois que o grupo deixou Dak, os separatistas vieram e assumiram o controle de Duokan. Ele também o implantou em Dak. A morte de milhões de pessoas fez com que os habitantes do planeta cooperassem com a Confederação, incluindo o envio do comandante Merai. Anakin estava na frente e é claro que não queria atrapalhar. Isso fez-se perguntar se a Força estava ou não enviando essas visões a Ahsoka, mesmo visões que poderiam potencialmente fazê-lo entrar em conflito com a SEI ou com a República de propósito. Tudo alinhado para permitir que ele chegasse tão perto desses acontecimentos, que até o trouxesse de volta para cá. Mesmo que a decisão tenha sido dele, a Força estava ficando cada vez mais sintonizada com ele e tentando ainda conduzi-lo na direção que queria. O duelo ainda pode acontecer. Anakin pensou consigo mesmo enquanto Ahsoka o cutucava para continuar. Certo, certo. Eu me distraí por um segundo. Ele disse ao grupo, mas como seus olhos estavam desfocados em uma determinada direção, Ayla ficou orgulhosa e envergonhada. Você pode parar de olhar fixamente para sua esposa e continuar explicando. Eu não sabia que você era tão pervertido. Shaq disse em voz alta porque ela estava ouvindo sua explicação antes que ele parecesse distraído. Eu não estava olhando. Anakin olhou para a fofa Ayla e decidiu assumir a responsabilidade por uma ação que ele realmente não fez. Não, eu estava olhando para minha esposa. Você está certo em presumir que essa é a resposta correta. Suspirando, Shaq gesticula para Anakin continuar. Ayla não se importava e na verdade queria que ele fizesse isso, enquanto Ahsoka estava irritada e Barris não se importava, considerando que ele também havia feito algumas coisas com ela na noite anterior. Parece que ele tinha cada vez mais capacidade para bloquear essa conexão quanto mais próximos todos estivessem. Então ele agora era capaz, mas apenas se estivesse longe o suficiente para bloquear os sentimentos de tais atos dos outros, se quisesse. De qualquer forma, voltando ao assunto em questão, este planeta é um lugar muito especial. Muitos eventos especiais aconteceram aqui e estou aqui para encontrar alguns cristais muito especiais. Anakin continuou. Então é a sua vez? Você não encontrou nada em Leu? Ayla questionou ter saído de seu pequeno transe. Não, não havia nada. Anakin respondeu. Então, quem vai com você? Barris perguntou porque ela queria ir com ele. Sem dúvida todos os outros gostariam de ir junto também. Eu também. Praticamente todos eles disseram, mas Anakin sabia que não era isso. Não, vou apenas levar Shaq e Barris comigo. Isso deixou Ahsoka e Ayla de fora para ficarem no navio, especialmente porque elas ainda não haviam terminado seus sabres de luz. Seria perigoso, especialmente se Azar estivesse aqui em Yavin 4. Esta também é uma chance para os dois testarem seus sabres de luz, Shaq se acostumando com os dela, enquanto Barris também sente.
Ela provavelmente é, junto com a Sokka, quem mais precisa de treinamento e experiência real quando se trata dessas coisas. Isso não é justo, eu quero ir junto. A Sokka reclamou, mas ela já está farta de aventuras por enquanto, decidiu Anakin. Não, Barris, Sha'ak e eu iremos. Não preciso de absolutamente todos lá dentro para me ajudar na busca e não devo demorar muito aqui. Anakin disse enquanto Sha'ak está surpreso por ela estar vindo. Não que ela se importasse nem um pouco, mas ela provavelmente teria preferido que Anakin a levasse sozinha. Não há como dizer o que ela faria quando eles estivessem sozinhos e ela está arrependida e grata por ele não tê-la só para si. Ou é o contrário, onde ela o teria só para ela. Certo, vamos indo então. Barris ficou um pouco entusiasmada porque mesmo que não fosse um tempo adequado sozinha, isso certamente permitiria que ela fizesse outras coisas que, embora não fosse o que ela esperava, ainda seria melhor do que ficar dentro de Jabita. Não que Jabita não fosse luxuosa o suficiente e ainda tivesse alguns jogos para jogar, e ela também é capaz de se conectar aos servidores e redes do Império. Ainda assim não é melhor do que ter alguma experiência externa. Barris já havia embalado tudo o que precisava assim que as palavras saíram de sua boca. Ela voltou correndo para seu quarto. Enquanto isso, Sha'ak não precisava fazer muita coisa e tinha tudo o que precisava com ela. Esta viagem provavelmente não levaria uma semana inteira para ser concluída e pode até ser concluída em um dia. Caso contrário, seria possível estender-se para fora, mas mesmo assim não importaria, porque ela é bastante capaz de caçar. Afinal, ela está acostumada a viver no deserto. Tudo bem então. Acho que vamos nos encontrar lá fora, e vocês dois. Anakin voltou sua atenção para Ayla e a Sokka. Eu sugiro que vocês dois voltem a trabalhar em seus sabres de luz, ou vocês podem simplesmente relaxar. Não vou demorar e provavelmente terminarei hoje mesmo. Ayla apenas foi até ele e deu um abraço muito longo e um tanto sensual, algo que foi ao mesmo tempo ótimo e irritante para Anakin. Ele teve que proteger a Sokka desses sentimentos neste momento, pois consideraria isso inapropriado, mas agora que ela sabia, parecia que Ayla não se importava em compartilhar seus sentimentos. Isso não significava que sim, e embora ele não se importasse se ela fosse mais velha, isso certamente o incomodava agora. Eu sei. Anakin disse a Ayla porque sabia o que ela queria. Foi mais do que apenas o sentimento físico e a transferência espiritual, mas neste momento, quando ele lhe deu permissão para ter filhos, ela ficou especialmente entusiasmada. Eu também verei você, Snips. Anakin disse. Internamente a Sokka estava radiante. Ele disse isso. Ela havia entrado em transe, um transe que deu a Anakin tempo suficiente para escapar da situação em que estava. Ele não poderia exatamente ter alguns momentos divertidos com a Ayla aqui mesmo, agora, mas ele prometeu a ela mentalmente que a puniria assim que voltassem ao Império. Espero que sim. A Ayla neste momento também enviou uma mensagem de volta. Yavin 4 era composto por um núcleo metálico fundido com uma crosta espessa e imóvel de silicato de baixo relevo. A superfície era composta por 4 continentes que representavam 67% da superfície da Lua. Esses continentes eram em sua maioria cobertos por grandes selvas tropicais com copas altas, embora também houvesse algumas cadeias de montanhas como as montanhas Yunti, dominadas por vulcões como os picos Nicolo e Borundi. Yavin 4 também tinha 6 oceanos interligados que cobriam os restantes 33% da Lua. Havia também um grande mar sem litoral na Lua. Sendo um mundo relativamente jovem, a pequena lua da selva experimentou uma quantidade considerável de atividade geotérmica. Grandes rios fluíam dramaticamente das alturas vulcânicas e depois seguiam um ritmo mais sinuoso pelas selvas. O planeta tinha um ciclo padrão de 24 horas semelhante à escala de tempo da Terra da vida anterior de Anakin. Para onde vamos então? Sha'ak perguntou. Por aqui. Anakin começou a caminhar em uma direção aleatória. Não se preocupe, ele sabe o que está fazendo. É claro que Barris iria apenas seguir o que quer que Anakin dissesse. Tenho certeza que sim. Sha'ak revirou os olhos diante da demonstração flagrante de afeto e das palavras doces que Barris disse apenas para Anakin ouvir. Capítulo 145. Pesquisa 3. Já se passou algum tempo desde a Batalha de Geonosis e está na hora, 4 semanas para ser exato, que Dooku deveria ter feito e perdido o Dark Reaper. Anakin simplesmente sabia que com a linha do tempo dos eventos, ele provavelmente iria encontrar Ventress, assim como o original, ou que ele havia bagunçado tanto a galáxia que nunca iria conhecê-la. Olhando através de alguns pontos de ruptura e investigando a força, ele disse o contrário, quando ele viu que eles próprios, Sha'ak e Barris encontrarão o aspirante a aprendiz Sith de Dooku. Para onde exatamente estamos indo de novo? Sha'ak perguntou pelo que parecia ser a 10ª vez, mas na verdade foi apenas a 4ª. Afinal, Anakin estava contando, era fácil fazer isso com sua mente. Estamos indo para onde o vento nos levar. Para onde o vento nos leva? Barris perguntou com uma expressão confusa no rosto, pois não era uma expressão da qual ela já tinha ouvido falar antes. Algo como, para onde a força nos leva? Sim, algo assim. Anakin respondeu enquanto pensava interiormente. Claro, não é realmente a força, porque a força é semissenciente, não o vento. Então, estamos indo na direção que a força está nos levando? Sha'ak perguntou pensando que Anakin estava realmente fazendo algo produtivo. Talvez. Anakin respondeu sabendo que Sha'ak perceberá facilmente o fato de que na verdade não está usando a força. A razão pela qual ele não está neste caso é porque ele não precisava fazê-lo. Ele sabia as instruções para o lugar que precisava ir. Se ele não explorou a área antes de pousar, então como diabos ele iria saber, além de usar a força? Ele nem sempre pode confiar no poder mágico místico deste campo de energia. Suspirando com um pouco de frustração, Sha'ak simplesmente decide não se preocupar com isso e apenas seguir em frente, apenas esperando sua chance de entrar em ação. Selvas, florestas tropicais, esses são os principais terrenos e biomas de Yavin 4, apesar de ser uma lua simples.
É habitável por pessoas, por qualquer espécie que realmente possa ser adequada a este ambiente, seja ela adaptada ou adaptável a algo como este clima. Havia 4 lugares que Anakin estava interessado em escavar, sem incluir a área que ele estava mais interessado por causa dos cristais que deseja. Dentro do sítio Massassi, as câmaras de isolamento e tudo mais dentro deste sítio. Depois havia o Pântano das Estrelas Cadentes, um cemitério tecnológico e por último as ruínas do templo. Essas áreas tinham o que havia de mais interessante e de importância histórica, mas não só isso, também guardariam mais informações, conhecimentos para ele e para outros. Anakin sabe que este lugar teria sido usado para a Aliança Rebelde, mas como eles podem nem ser uma coisa, ele poderia ficar com isso. Ele não tem tanta certeza do que poderia fazer com isso, e se isso seria de alguma ajuda para seu império no estado atual. O grupo de 3 continuaria avançando pela vegetação rasteira, usando a força e a telecinesia para ter certeza de que nada estava em seu caminho. De vez em quando, Sha'ak ou Barris testavam a eficiência e eficácia de seus sabres de luz. Quanto tempo até chegarmos ao nosso destino? Barris questionou com alguma frustração, pois embora ela ame Anakin, isso não significa que ela esteja disposta a seguir continuamente o que ele está dizendo. Em algum momento ela começaria a ficar curiosa para saber exatamente para onde eles estão indo. Não deve demorar muito agora. Anakin simplesmente respondeu enquanto Sha'ak era agora quem ria de Barris. Oh, como os papéis se inverteram. Parece que já se passaram dias. Barris suspirou alto, embora realisticamente tenha se passado apenas cerca de 1 hora, mais ou menos alguns minutos. Não se preocupe, porque estamos avançando em ritmo recorde. Anakin afirmou com um tom animado. Ei, ao contrário de você e de sua resistência insana e ilimitada, que você não tem vergonha de exercer suas atividades noturnas. Sha'ak começa como ela sabe e até sentiu às vezes o que ele e as outras garotas fizeram. Nós, garotas comuns, temos alguma necessidade de descanso. Ela não estava nem um pouco envergonhada, ao que parece. Garotas comuns, hein? Anakin disse com um tom questionador. Não se preocupe, devemos chegar em breve. Por que não usamos Jabita para nos levar diretamente aonde precisávamos estar? Sha'ak perguntou. Eu não sei. Anakin realmente não sabia. Enquanto eles continuavam, ele começou a se perguntar pela floresta tropical. Darth Revan foi a razão para a regra de 2 que os atuais Sith praticavam, e embora não tenha sido ele quem a criou, foi ele quem inspirou tal coisa quando Darth Bane descobriu alguns manuscritos danificados sobre Revan. Revan viveu uma vida muito longa e foi auxiliado pela força. Ele viveu bem acima do limite normal que um humano seria capaz de viver e era inteiramente possível que ele pudesse ter vivido por muito tempo se não se tornasse um com a força. Há uma razão pela qual Anakin acreditava que os cristais possivelmente estavam aqui, em Yavin 4. Embora seja correto que Revan tenha sido capturado em outro lugar enquanto ainda era considerado um Jedi, isso não significava que eles permaneceriam onde ele foi capturado ou mesmo que ainda teriam aquele sabre de luz com ele. Mesmo que devesse, Anakin sabia que a força não era assim e em vez disso, era muito mais dramática do que deveria ser. Teria criado a tragédia de Darth Vader, é claro, só para poder restaurar seu equilíbrio. Não, ele estava aqui porque este era o último lugar da morte de Revan, mas também o último lugar que ele tinha em mente para que tais cristais fossem enterrados ou escondidos. Era inteiramente possível para ele encontrar aqui coisas que pertencessem no mínimo aos cristais. Aí está. Anakin afirmou quando o grupo de 3 se deparou com o site Massassi. Então era isso que estávamos procurando? Ainda não entendo por que não podemos simplesmente vir aqui com Jabita. Sha'ak murmurou baixinho, mas Anakin a ouviu. Você não sente isso? O lado negro da força permeia este planeta, especialmente este site aqui, por exemplo, está consumindo tudo. Anakin questionou Sha'ak. Sim, posso sentir, mas não vejo. Sha'ak lentamente percebe porque exatamente eles, ou mais especificamente Anakin, não queriam que Jabita pousasse neste local. Eu vejo agora. É bom que você veja, caso contrário, terei apenas que verificar sua visão. Anakin afirmou de forma brincalhona. Você não pode ficar cego agora pelos ouvidos. E como fazer isso? Barris estava curiosa, pois não percebeu o sarcasmo na voz de Anakin. Não é, ele suspirou antes de olhar para trás, para o local decadente das energias do lado negro, onde aconteciam os sacrifícios ritualísticos. Parecia as pirâmides ou os templos astecas e mexicanos de sua vida anterior. Quer saber, não importa. O sítio Massassi, também conhecido como Ruínas de Massassi, era uma região de Yavin 4. O local compreendia um grupo de templos de pedra que foram construídos por volta de 5.000 ABY por ordem do exilado Lord Sith Nagan Sado, e recebeu o nome dos guerreiros Massassi, que outrora habitou e ergueu seus monumentos. O grupo de 3 desceria para explorar este local, com todos se separando porque não deveria haver nada de especial perigo aqui na Lua. Embora os templos Massassi estivessem espalhados pela superfície da Lua da Selva, alguns dos templos mais antigos e importantes pertenciam ao sítio. Eles seriam conhecidos milênios mais tarde como o Grande Templo, o Palácio do Voo-Lamander e o Templo do Aglomerado da Folha Azul. Após uma batalha devastadora entre as forças de Ezar Kun e a Ordem Jedi, o complexo devastado foi abandonado por vários milênios. Anakin explicou a Barris e Sha'ak que o que ele procurava eram cristais especiais que eles deveriam ser capazes de identificar facilmente. Este lugar não era realmente o lugar onde Revan havia ficado, mas Anakin tinha uma sensação instintiva, ele mesmo e dentro da força, de que os cristais que ele procurava estavam aqui. Revan já tinha uma base aqui em algum momento 3.000 anos atrás, e Anakin estava apostando no fato de que encontraria esses cristais aqui. Barris saiu para explorar um dos templos, enquanto Sha'ak foi explorar o outro. Ele, por outro lado, ocuparia o templo principal. Barris foi em direção ao Palácio do Voo-Lamander, Sha'ak foi em direção ao templo do Cluster Blueliav, enquanto Anakin tomou o Grande Templo. O Palácio de Voo-Lamander, ou Palácio Voo-Lamander, era um antigo templo Massassi próximo ao templo do aglomerado Folha Azul na selva Val Arnus de Yavin 4.
Foi construído por escravos Massassi durante o reinado do Lorde das Trevas Exarco em 3997 ABY. Ele também guardou o Globo de Ouro, dispositivo globular que aprisionava as almas dos filhos dos Massassi em uma câmara lacrada. Seria aqui que Barriz se depararia com o mestre Jedi Kushiban Ikrit, que durante os últimos séculos da República Galáctica veio ao palácio e descobriu o Globo de Ouro. Sabendo que não conseguiria libertar as almas presas, ele se colocou em transe da força para aguardar a chegada daqueles que quebrariam a maldição. Ikrit era um Kushiban do mundo de Kushiba que foi treinado como Jedi por Yoda, e mais tarde se tornou um mestre Jedi. Durante sua carreira na Ordem Jedi, ele descobriu um templo Massassi em Yavin 4 que prendeu as almas de muitas crianças Massassi. Depois de não conseguir libertá-los, ele foi para um exílio autoimposto até que a pessoa que pudesse libertá-los viesse ao templo. Ao fazer isso, ele evitou todos os eventos Jedi pelos próximos 400 anos, ou pelo menos quase 400 anos enquanto Barriz estava aqui. Barriz, em vez daqueles do futuro que cuidariam desse problema, seria quem ajudaria a libertar as crianças internas. Algo que ocuparia o tempo dela enquanto Sha'ak também estaria ocupado, mas com outro problema. Sha'ak indo em direção ao templo do Cluster do Eliaf, também conhecido como Templo do Eliaf, era um templo em Yavin 4 localizado no Delta Taurin, logo ajusante do Rio 1 do Grande Templo. Ela teria que lidar com os insectoides agressivos, chamados de Clicknes, que habitavam o interior do templo, impedindo efetivamente a entrada de estranhos. É claro que havia um pouco mais na situação dela também, porque ela estava sendo vigiada. Sha'ak sabia que estava sendo observada e esperava para ver quem estava fazendo isso. Nós nos reunimos com Anakin no Grande Templo. O Grande Templo, comumente referido como Templo Massassi, foi construído em Yavin 4 pelos Massassi para adorar Nagan Sadow, um Lord Sith que escravizou e transformou os Massassi usando a alquimia Sith. O templo teria mais tarde abrigado a base da Aliança Rebelde, conhecida como Base Massassi, e o Jedi Prashi 1. O templo seria destruído durante a ocupação Yuzan Vong de Yavin 4. Um ótimo lugar, de fato. Ele pensou consigo mesmo enquanto admirava a arquitetura, mas não estava aqui para isso e precisava se concentrar. Em breve chegaria o momento em que Ventress deveria se mostrar e não há como dizer se isso será aqui ou ali. Ver o futuro é difícil, mesmo com pontos de ruptura, não é perfeito. Você pode seguir essa lógica ao ver o que aconteceu com Mace Windu. Mesmo que ele tivesse esse poder, essa habilidade poderosa, ele ainda foi morto por Anakin e não previu isso e provavelmente só viu isso nos últimos momentos de sua vida. Internamente, o Grande Templo foi dividido em 4 níveis, cada um representando um degrau do Ziggurat. Cada nível era, portanto, maior em planta do que o anterior, mas todos foram equipados em planos semelhantes com pequenas celas, câmaras e corredores em torno de um grande templo. Espaço central. O nível mais alto foi quase inteiramente ocupado pela grande câmara de audiências, utilizada como salão cerimonial. Perto da entrada do templo havia um viaduto, um altar e uma fonte com pilares de pedra. Um mirante estava disponível através de um desfiladeiro. Havia muitos níveis com muitas coisas destruídas enquanto Anakin avançava para dentro. Ele não queria fazer nada com isso. Provavelmente era melhor deixá-lo ser ele mesmo ou ser destruído, pois usá-lo como base seria amaldiçoado. Ele não entrou pelo nível mais baixo, mas em vez disso estava em algum lugar logo abaixo da metade e era enorme. Era imensamente enorme e ao comparar sua altura, venceu desafiadoramente. Nagan Sadow era uma pessoa muito narcisista ou estava tentando encobrir suas inadequações. Anakin pensou consigo mesmo enquanto continuava a procurar e logo perceberia que alguma coisa estava acontecendo longe dele. Especificamente Barriz estaria fazendo algo perigoso, enquanto Sha'ak também estaria em apuros. Capítulo 146. Problema 1. Barriz estava atualmente no palácio do Volamander. Ela foi enviada para cá aleatoriamente e descobriu que este lugar não é tão assustador quanto parecia. Afinal, este lugar era, como Anakin explicou a Sha'ak e a ela mesma, um lugar de criação Sith de experimentos horríveis sendo feitos. Sacrifícios e tudo. Eu me pergunto o que Anne está fazendo agora. Ela não pôde deixar de deixar seus pensamentos se voltarem para seu amante, agora marido, e ela relembrou suas inseguranças. Que bobagem da minha parte. O nome do templo, o palácio recebeu o nome de um pacote de Volamander de alguém que já havia vindo à Lua antes. Bem, era para ser nomeado assim por alguém no futuro, mas Anakin simplesmente decidiu manter o nome. Não havia necessidade de se confundir e não era como se o palácio não tivesse absolutamente nenhuma relação com o de Volamander. Olhando ao redor das ruínas, Barriz está contemplando muitas coisas, mas agora ela tinha uma missão a cumprir. Um desejo de ajudar seu amado em sua busca, assim como ele a ajudou no desenvolvimento de seus próprios sabres de luz, seus materiais e cristais. Como ela poderia não sentir o que sente? Ela vinha fazendo isso pelo que parecia ser pelo menos metade de sua vida, e era verdade. Desde que ele apareceu, ela foi tomada sua mente, corpo e alma sem que ela percebesse que o que ela queria era ele, precisava de Anakin. Ok, talvez ela não percebesse dele, mas era assim que ela se sentia e ela não aceitaria de outra maneira. Um movimento de pés foi ouvido por Barriz quando ela percebeu que estava sendo observada. Não era algo que a chamava de perigo, mas certamente não era algo que pudesse ser considerado tão amigável, e ela teria que esperar que essa pessoa ou ser se revelasse. É perfeitamente possível que seja algum tipo de vida selvagem que vivia dentro do palácio. Ela ativou seu sabre de luz e continuou seu caminho para o palácio. Houve silêncio, e tudo que ela conseguiu ouvir foi o barulho do lado de fora do palácio, das feras e criaturas alienígenas nativas de Yavin 4. Mais cedo ou mais tarde, ela se depararia com algo estranho o suficiente para atraí-la, não para um estado de transe, mas de uma forma horrível. As energias do lado negro deste planeta eram extremamente potentes e as energias que ela sentia vindo deste objeto em particular eram ruins.
Tipo, muito ruim. Ela viu ruínas dilapidadas com infraestrutura decadente, e estava em ruínas absolutas, apenas uma sombra do que era antes. Um grande palácio, com origens horríveis e terríveis, reduzido a um desperdício devido à passagem do tempo. O que é isso? Barris praticamente engasgou ao se deparar com o objeto. A atenção de Barris foi atraída para um exercício que estava esculpido em uma placa de pedra, perto deste grande orbe dourado brilhante. Paz para todos. Nós somos os Massassi. Nossos filhos foram presos pelo malvado cavaleiro Jedi Zarkun, trancados nas profundezas deste palácio, escondidos nas areias brilhantes de um globo dourado, eles aguardam. O cristal que os mantém prisioneiros só pode ser desbloqueado por crianças, fortes na força e dedicadas à batalha do bem contra o mal. Se forem vocês, entrem no globo e levem nossos filhos à liberdade. O exercício terminou. Isso não significaria que as pessoas destinadas a libertar as crianças deveriam ser mais do que eu? Barris pensou consigo mesma enquanto lia este exercício esculpido em uma placa de pedra. O Globo de Ouro foi um enorme dispositivo esférico criado pelo Lord Sith Zarkun durante seu reinado sobre Massassi em Yavin 4, cerca de 4.000 anos atrás. O Globo de Ouro parecia uma enorme esfera de cristal dourado brilhante. Tal como acontece com muitos outros dispositivos do lado negro, emitiu uma presença sombria na força. Embora não tivesse mais de 4 metros quando medido do lado de fora, seu tamanho interno era infinito, permitindo-lhe manter uma grande quantidade de cativos. Dentro do Globo de Ouro havia um reino cheio de areia e poeira. O Globo de Ouro era protegido por um poderoso escudo de energia que afastava qualquer um que tentasse tocá-lo. A única maneira de romper este campo era enfraquecê-lo com a força. O globo também foi assombrado por manifestações dos seguidores de Zarkun que tentavam dissuadir os visitantes de se aproximarem do globo e libertarem os cativos. O Globo de Ouro estava vinculado à magia Sith que só poderia ser destruída por crianças sensíveis à força. Se um adulto tentasse fazer isso, o Globo de Ouro viraria pó junto com os cativos. Uma vez lá dentro, a única maneira de quebrar o Globo de Ouro era usar a força para enfraquecer o campo por dentro, permitindo que os cativos escapassem e transformando o globo em areia. Foi um dispositivo tão insidioso que Barris também não teve como entrar porque tecnicamente ela não é mais uma criança. Ela é adulta e não tem certeza de qual definição se aplica a este globo. Alguém poderia questionar onde ela conseguiu essa informação. Bem, tudo o que ela precisava fazer era fazer uso abundante da psicometria tocando a tábua de pedra. Ao fazer isso, ela pôde ver o passado, e suas habilidades da força eram fortes o suficiente para isso. É você, criança? Uma voz falou e a surpreendeu, porque ela estava tentando pensar em uma solução. Quem está aí? Ela olhou em volta, mas tudo o que conseguiu ver foi algum tipo de animal. O que você está fazendo aqui? Ela foi em direção a essa pequena criatura branca e peluda e tentou se aproximar dela enquanto enviava emoções calmantes através da força. Você poderia parar com isso? A voz ecoou novamente, e desta vez ela consegue identificar facilmente a pessoa. Não, o animal foi a causa do som. O quê? Barris estava confusa e agora perplexa com o fato de que uma criatura que parecia algum tipo de animal de estimação poderia se comunicar com ela. Não se preocupe, criança, eu sou um mestre Jedi. J. Jedi. Barris ficou ainda mais confuso por nunca ter visto um Jedi que parecesse, bem, parecia uma mistura entre um gato doméstico comum, um lemure e um rato, tudo ao mesmo tempo. Isso mesmo, e pelo que posso sentir, você é no mínimo sensível à força e parece jovem o suficiente para ser uma criança. Você é uma criança, certo? Barris ficou ofendida, porque achava que algumas de suas características eram menos que femininas. Tenho 19 anos, muito obrigada. Ela praticamente bufou para a estranha criatura híbrida que se autoproclamava um mestre Jedi. Não se preocupe, criança, não há problema em admitir sua idade real. Meu nome é Ikrit, o mestre Jedi que foi treinado pelo mestre Yoda há 400 anos. Você foi treinado pelo mestre Yoda? Mas olhe para você. Barris não quer ser ofensivo aqui, mas a criatura já começou a chamá-la de alguém que parece uma criança. Fui acordado do meu sono, pois parece que encontrei a pessoa que deveria me ajudar a desmantelar esta maravilha desprezível do lado negro. Ikrit disse. Ikrit nasceu no mundo da orla exterior de Kushiba. Como muitos outros Kushibans, ele era fazendeiro e tecelão. Entretanto, ao contrário da maioria dos Kushiban, ele não tinha habilidade em tecer. Ainda jovem, sua aldeia foi visitada pelo mestre Jedi Yoda, que veio em busca de um Padawan. Durante esta visita, Ikrit se ofereceu para ajudar Yoda de qualquer maneira que pudesse. No entanto, o mestre Jedi disse-lhe que ele era o Padawan que procurava. Embora seus colegas Kushibans e até o próprio Ikrit achassem isso absurdo no início, Ikrit deixou Kushiba com Yoda e começou a treinar como Jedi. Tenho certeza de que poderia ajudar de alguma forma, mas você pode me dizer exatamente por que está aqui? Barris ainda estava confuso e procurava algumas respostas. Bem, por onde eu começo? Ikrit então explicou muitas coisas antes que os dois começassem a trabalhar na destruição do Globo de Ouro e, ao mesmo tempo, liberassem todas as almas das crianças presas. Um insetoide grande o suficiente para ofuscar Sha'ak estava vindo em sua direção. Parecia um louva-a-Deus da vida anterior de Anakin e, sem dúvida, qualquer outra espécie com a qual pudesse ser comparado nesta nova vida também. Um foi diretamente em sua direção, mas seus instintos e treinamento natural dentro da força permitiram que ela derrotasse facilmente seus inimigos. Eles próprios eram grandes caçadores, mas comparados a ela, não eram páreo dada sua experiência, enquanto estavam trancados no templo do aglomerado Folha Azul. Seu sabre de luz estava sendo bem utilizado e suas habilidades, que ela não havia testado com o passar do tempo, estavam lentamente voltando aos padrões. Ela teve treinamento e prática com Anakin ou qualquer um dos outros, mas isso não significa que seria uma situação de vida ou morte.
algo que seus instintos de carnívoro de predador exigiam dela, não que ela seja regida por seus desejos biológicos, mas que a ajuda no calor de momentos como este. Não importa o quão calma ela pareça, ela realmente tinha muitos sentimentos aos quais poderia recorrer para se fortalecer, algo que ela também vinha trabalhando. Com a ajuda de Anakin, eram exatamente essas emoções e sentimentos que a ajudaram. Isso não significava que ela estava se voltando para o lado negro, mas em vez disso estava alimentada e fortalecida, assim como Anakin quando dirige suas emoções. Os Clicknes a incomodavam porque continuavam sem parar. Eles pareciam ilimitados apesar de terem vivido apenas neste templo, isolado do resto da Lua em geral. O Clicknic era uma espécie insetoide perigosa nativa das selvas de Yavin 4. Esses carnívoros vorazes viviam em grandes colmeias subterrâneas e se reportavam apenas à sua rainha, que supervisionava todos os Clicknic. Os membros da colmeia realizavam tarefas especializadas, dividindo-os em trabalhadores, caçadores, guerreiros e defensores. Isso significava que era perfeitamente possível que essas coisas não acabassem, e ao contrário de Anakin, que tem resistência ilimitada, ela não tem a mesma capacidade de continuar. Duvido que os cristais estejam aqui de qualquer maneira. Sha'ak pensou em se acalmar, pois realmente não havia como ela saber se as coisas que Anakin estava procurando estavam ou não mais adiante. Eu preciso recuar. Ela havia aprendido que recuar era covardia, sim, mas isso não significava que deveria ser evitado. Às vezes, é a decisão tática correta fazê-lo e neste momento deveria contar como algo que ela estava em menor número e literalmente tendo pouco tempo para recuperar alguma energia. Ela havia matado uma quantidade razoável dessas criaturas, o que sem dúvida daria à rainha desta formiga como colmeia uma chance de reconsiderar ir atrás dela. Tendo saído do templo, ela é mais uma vez alertada dentro da força e de seus próprios sentidos naturais para a presença de outra pessoa. Mostre-se! Sha'ak gritou, o que só levou ao silêncio. O silêncio dentro de uma área florestal, onde provavelmente há animais, dizia ela que outra pessoa ou alguma coisa estava na mesma área que ela. Seu sabre de luz ainda está aceso, pronto para quando alguém ou alguma coisa aparecer. Houve silêncio, é claro, até que foi revelado que era ninguém menos que Asajj Ventress em carne e osso. Uma pessoa que Anakin suspeitava que viria, mas ainda não tinha certeza de onde iria parar. Quem é você? Sha'ak perguntou à mulher pálida, que estava imersa nas energias do lado negro. Antes, como Jedi, ela pode ter algo contra os do lado negro, mas isso não significava que ela não fosse incapaz de ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa. Eu sou Asajj Ventress, é claro. Eu me pergunto, o que um Jedi poderia estar fazendo aqui? Eu não sou Jedi. Sha'ak afirmou já ter aceitado esse fato há muito tempo. Então o que você é, Sith? Você não parece ser assim. A careca da Tomirian Zabrak questionou. Asajj Ventress era uma Jedi negra datomiriana e uma valiosa acólita negra do Conde do Oku. Originalmente uma irmã da noite de Datomir, Ventress foi levada como escrava de Ratata e treinada como Padawan Jedi pelo cavaleiro Jedi KY Narek. No entanto, depois que Narek foi morto, Ventress cedeu à sua raiva e começou a trilhar o caminho do lado negro, pegando o sabre de luz de seu mestre morto. Ela treinou no estilo Jarkai de combate com sabre de luz, antes de matar todos os senhores da guerra em Ratata e se instalar como sua governante. Ventress certamente seria algo de que as irmãs da noite se orgulhariam. Isso é porque eu não sou um Sith, mas sou outra coisa. Sha'ak queria que a mulher se identificasse adequadamente. Quem é você exatamente, de onde você vem e com quem você se afilia? C.I.S. Ventress afirmou simplesmente. Você faz parte da facção da independência? Sha'ak continuou a questionar. Você poderia dizer que sim. Ventress continuou. O que você está aqui para? Estou apenas fugindo, é isso. Ventress respondeu. Estou ciente do conflito, e parece que você e eu não temos negócios um com o outro, então estou confuso sobre o motivo de você estar aqui. Sha'ak questionou Ventress. Claro, eu estava apenas de passagem antes de seguir meu caminho. Parece que você falhou. Sha'ak disse de repente. Fracassado? Ventress ficou um pouco irritada porque falhou, não conseguiu derrotar o cavaleiro Jedi conhecido como Obi-Wan Kenobi, uma tarefa que ela recebeu de seu novo mestre Sith, o Conde do Oku, também conhecido como Darth Tyrannus. Vejo que você falhou em assassinar alguém. Sha'ak não estava apenas obtendo informações do nada, mas também recebendo informações de Anakin, que também adquiriu a sua própria informação sobre o que se passa dentro da SEI e da República porque os seus espiões foram colocados em ambos os sistemas governamentais. Ventress não disse mais nada e imediatamente começou a atacar Sha'ak com sua própria forma de sabre de luz duplo. Seus sabres vermelhos ganharam vida quando eles começaram a entrar em combate e Sha'ak foi facilmente capaz de se defender de seu atacante. Muito a aprender o assassino tem. Sha'ak disse enquanto provocava seu oponente. Uma enxurrada de golpes foi trocada entre os dois enquanto eles continuavam seu combate por um tempo com Ventress descobrindo que talvez ela não devesse ter enfrentado esse oponente em particular. Ela nem fazia parte dos Jedi e não havia necessidade de ir atrás dela. Tanto faz, farei com que sua queda seja minha ascensão como Sith. Ventress disse em voz alta deixando claras suas intenções. Capítulo 147. Problema 2. Em Tatooine, alguns eventos interessantes estavam acontecendo enquanto o grupo em Yavin 4 estava cuidando de alguns eventos interessantes, tantos que deveriam acontecer nos tempos atuais quanto algumas coisas que seriam do passado e o mais importante, completando algumas coisas importantes antes eles deveriam ser concluídos. Especificamente os eventos interessantes que ocorreram entre Talzin, a pessoa governante do distante planeta Datomir, do Império, e Fi, que agora é uma imperatriz aposentada. A viúva na verdade é o que ela é, já que seu filho é, obviamente, o atual imperador. Sua Majestade.
Embora Talzin fosse uma mulher orgulhosa, ela não ousa desrespeitar essa mulher em particular, considerando que ela conseguiu realizar, mesmo que tenha sido feito com a ajuda de seu filho. E você é? Fi estava acostumada com as pessoas se aproximando dela, seja para conseguir algo dela, ou para ajudá-las de alguma forma. Raramente ela foi abordada neste momento por alguém que só quer se tornar algo semelhante a amigos. Vossa Majestade, meu nome é Talzin e venho do planeta Datomir. Talzin ainda não tinha nenhuma impressão real da mulher, mas pelo que viu até agora, ela é igual a ela. Fi amava imensamente seu filho, enquanto ela também amava imensamente seu próprio filho, Mau. Era natural que Talzin se sentisse de alguma forma ligada a esta mulher, e ela está surpresa que uma mulher humana pudesse parecer tão bonita, apesar de ter cerca de 40 anos. Ela sabe que tipo de efeitos o tempo tem sobre um ser mortal, mesmo alguém aprimorado pela força. Datomir? Então foi você quem meu filho também foi? Fi sabia que ele tinha ido para Datomir, ele já havia revelado a ela muitos segredos e ela não se importou com o que ele fez. Com toda a honestidade, uma mãe geralmente é tendenciosa, pois embora você possa fazer algo errado, de forma irrevogável, eles ainda assim ficarão do seu lado. Sim, já ajudei o imperador antes, quando ele era apenas uma criança. Talzin respondeu. Estou ciente de muitas coisas, não há razão para você ser assim. Estou muito familiarizado com a política deste império e tenho certeza de que a adorável mulher que ajudou meu filho seria uma boa companhia. Fi olhou para outra mulher, uma garota que estava ao lado de Talzin. E quem poderia ser? Fi começou a caminhar pelos corredores do palácio, visto que este é o lugar mais seguro de todo o Império. Há uma razão pela qual ela não se importa em virar as costas para Talzin. Não que Talzin saiba disso e em vez disso esteja encantada com essa interação, porque isso significa que ainda há esperança para seus planos. Se ela não conseguisse que o menino se voluntariasse e levasse a menina, talvez conseguisse convencer a mãe dele a ver a razão. Certamente ela perceberia que está se rebaixando injustamente e forçaria ou pelo menos persuadiria Anakin a aceitar sua proposta. Veja, Talzin tinha grandes eventos planejados para o futuro, que incluíam ela se tornar uma monarca própria, onde Maul governaria com ela do outro lado da galáxia. Não que ela se tornaria tão grande, ou mesmo viveria para todo sempre, porque não estava nos desígnios ou planos de Anakin ajudá-la a atingir seus objetivos. Ele pode indiretamente ajudá-la a se vingar, eventualmente indo atrás de Sidious, mas isso não significa nada para ele ou ela que saiba. Talzin sussurrou e empurrou levemente a garota para frente. Vamos, você vai se tornar uma imperatriz. Isto é para suas irmãs e para você. Talzin então falou com Fi. Esta é Merrin. Ela é uma jovem irmã de nossa tribo em Datomir. Posso perguntar por que você a trouxe com você até Tatooine? Estamos basicamente do outro lado da galáxia, longe de você. Fi estava um pouco confusa, mas tinha a sensação de que sabia para onde essa conversa estava indo. Fi já havia recebido pedidos semelhantes antes e seria estranho se não tivesse recebido. Mas não era apenas por Anakin, mas também por ela mesma. Algo que a deixou lisonjeada, mas não iria aceitar. Claro, como tenho certeza de que você já recebeu ofertas como essa antes, especialmente agora que foi revelada sua aceitação do poliamor aqui no Império, eu gostaria de forjar uma aliança. Talzin disse que saber que a política era provavelmente semelhante a outras. É estranho que você não traga sua própria filha. Lamento dizer que não tenho nenhum. Só tive a sorte de ter filhos. Talzin disse isso, já que ela não sofreu mais uma lavagem cerebral pelos precedentes estabelecidos por seus ancestrais. Na verdade, a maioria das irmãs da noite a essa altura tratava melhor seus homens, mas isso não significava que ainda não eram um matriarcado. Eles ainda são. Estou ciente de que é extremamente perigoso para um Zabrak ter filhos, especialmente em Datomir, mas sua população começou finalmente a crescer. Fi tentou mudar de assunto com algo conectado ou não. Sim, é verdade. Graças à ajuda de seus filhos, é claro. Talzin disse trazendo o assunto de volta ao que ela queria. Tenho certeza de que você talvez pudesse convencer seu filho de que uma aliança adequada estabelecida entre o Império e Datomir é boa. Houve algum silêncio enquanto Talzin acompanhava Fi facilmente, devido à sua altura, enquanto Merrin estava tendo um pouco de dificuldade, considerando que todos dentro do Império eram melhores do que eram antes. O Super Soro certamente mudou a maneira como Fi se comporta mais uma vez, e aqueles dentro do Império. Acontece que o movimento mais rápido faz parte dessa transformação. Claro, não quero dizer que quero forçar ninguém. Na verdade, estou até disposto a me tornar parte do Império. Senti eventos na galáxia que podem colocar a mim e ao meu povo de Datomir em perigo. Talzin continuou, vendo que Fi não disse nada. Fi continua andando pelos corredores, pois sobrou espaço suficiente para a expansão do palácio. Não era tão pequeno como costumava ser e foi sendo cada vez mais reformado. A razão é que Fi esperava que Anakin tivesse muitos filhos devido a ele muitas esposas. Ela não subestimou suas proezas sexuais, e pode parecer estranho, mas vamos apenas dizer que é o instinto da mãe. Afinal, ela deu banho nele quando ele era mais jovem, ela sabia o quão bem equipado ele estava, apesar de ser apenas um bebê. Sua Majestade? Talzin estava começando a pensar que seus planos não estavam funcionando, pois Fi não respondia à sua oferta. Também não foi tão ruim, porque o Império ganharia uma espécie de posto avançado do outro lado da galáxia. E não era como se Anakin não tivesse feito nada para garantir que não estivesse pronto para começar a lidar com um fluxo de pessoas. Se este fosse um império com títulos próprios, então Anakin deteria um título de império, enquanto Talzin deteria um reino. O que significa que foi inteiramente possível vassalá-la devido ao poder, a diferença econômica e política entre os níveis de título. Acho que esse assunto deveria ser discutido com Anakin ou eu poderia marcar uma reunião entre vocês dois. Fi disse que não tomava uma decisão, já que não cabia ela tomar. Você também não perguntou diretamente a Anakin?
Sim, majestade, mas o imperador não vê isso do meu ponto de vista. Ele não deseja se casar com alguém tão jovem, apesar de ela ser apenas 6 anos mais nova que ele. Meu povo, eles se casariam mais cedo e teriam filhos mais cedo também, e esse aspecto não mudou. Talzin explicou que fazia parte de sua cultura ou tradição casar-se tão jovem. Então Anakin é contra isso por causa da idade da garota? Parece perfeitamente normal do ponto de vista dele. Fi disse em voz alta com a pobre garota, Merrin, que seu destino seria decidido por aqueles que nem mesmo são seus pais. Na verdade, seus pais já haviam morrido há muito tempo, e isso foi antes das implementações de Anakin se concretizarem plenamente nas Irmãs da Noite. Sim, Alteza. Eu concordo com a escolha dele, mas ainda desejo me tornar e me fundir desta forma, pois isso satisfaria as necessidades do meu próprio povo. Eles seriam contra apenas ficar sob o comando de alguém, mesmo que ele os tenha ajudado. Talzin explicou melhor. Isso é razoável. Fi acenou com a cabeça pensando que as diferenças de cultura ou religião eram normais. O que mais a preocupava era como Anakin reagiria se ela o forçasse. Não que a própria força já não o tivesse forçado a ter múltiplas esposas ou amantes. Seria simplesmente outro de seus pais porque a força poderia ser vista como seu pai, ligando-o a outro. Um casamento solidificaria esse aspecto e me permitiria entregar a posição de liderança, ou pelo menos entregar a posição de liderança a outra pessoa. Talzin não queria desistir de sua posição de poder, não importava o que acontecesse, mas isso não significava que ela não via os benefícios de se tornar parte do Império. Fi ou Anakin poderiam simplesmente configurar um Stargate e usá-lo para se transportar entre os dois lugares, não seria tão difícil. Claro, não que alguém soubesse da tecnologia ou medicina insana que o Império realmente tinha acesso também. Mesmo que conseguissem de alguma forma obter essas informações, ainda assim seriam incapazes de decifrá-las ou decodificar e fazer engenharia reversa do processo dessas coisas. Palpatine tentou e falhou, então o que fez os outros pensarem que poderiam. Eu gosto de todos os aspectos que você fala, e tenho certeza que Anakin pensou sobre isso. Vou te dizer uma coisa. Fi começou quando parou olhando tanto para a mulher muito alta quanto para a garotinha conhecida. Como Merrin. Vou tentar convencê-lo a ir em frente, mas é estipulado que eu sei o que a garota quer. A garota? Talzin ficou um pouco confuso antes de entender o que Fi queria saber. Claro, não há necessidade de se preocupar. Merrin é uma garota adorável e está definitivamente interessada nisso porque, apesar de seu pedido, ela é bastante madura. Não, eu gostaria de ouvir isso da boca da garota. Ela é quem vai se casar com ele, então eu sugiro que você fique quieto e permita que ela fale. Fi afirmou com bastante firmeza, ao mesmo tempo que manteve um tom respeitoso que não incomodou Talzin. Vá em frente, Merrin. Permita-me ouvir seus pensamentos. Merrin ainda estava com um pouco de medo, mas ela gostava mais de Fi do que de Talzin porque Fi era muito mais gentil. Na verdade, Merrin podia sentir positivamente através da força o quanto a mulher aparentemente se importava com ela e não havia nada que a impedisse de se sentir assim. Foi uma experiência única para uma menina órfã como ela que perdeu os pais ainda jovem. Primeiro, a mãe durante o parto e o pai, devido a alguma doença desconhecida que ele contraiu nas florestas selvagens de Datomir. Eu gosto daqui. Merrin afirmou porque ela fez. Anakin fez muito por Tatooine e realinhou muito o equilíbrio do planeta, porque ele permaneceria como sua sede de poder por enquanto. A força, tanto a escuridão quanto a luz, estavam em perfeita sintonia entre si aqui, e isso se mostrou no desenvolvimento dentro das biosferas. Prossiga. Fi gesticulou para que ela continuasse. Eu gosto de quero dizer o imperador. Merrin também não estava mentindo, pois estava dentro de seus instintos escolher um homem adequado como seu par, e também dentro de sua cultura. Ela ficou fascinada por ele, sua presença na força e sua aparência física. Você quer se tornar sua esposa? Fi fez a pergunta mais urgente, pela qual Merrin não deveria aceitar nenhuma agência. Por quê? Porque ela ainda era uma criança, mas sua posição na vida ditaria a ela o que ela pode ou não fazer. Então se isso fosse algo que só ela pudesse decidir, então seria definitivamente algo em que ela mesma precisaria pensar. Depois de alguns segundos de silêncio, Merrin finalmente diz em tom manso. Sim. Em Yavin 4, Anakin estava se aproximando do topo do grande templo, um paraíso para a energia do lado negro, que esteve presente em todo o planeta, desde a Terra até o céu. Onde poderiam estar essas coisas? Ele estava no último andar antes de chegar ao topo e seus sentidos estavam enlouquecendo com esse lugar. Ele sabia que pelo menos um dos cristais estava aqui, mas não foi capaz de encontrá-lo usando a força, o que significa que estava tornando as coisas propositalmente mais difíceis para ele. Não que fosse impossível encontrá-lo, mas ele tinha que cobrir muito terreno, tanto no próprio terreno quanto possivelmente em todos os cantos das paredes do templo. Ele estava correndo porque queria chegar até Sha'ak, sabendo que a força direcionava ventres para ela em vez dele, o deixou meio chateado. Ele sabia que a força não tentaria matar nenhum dos dois ou algo assim, mas isso não significa que não permitiria danos. Anakin é uma pessoa muito protetora, seja ele mesmo ou sua contraparte, e isso pode ser visto nas ações de ambos. Pelo canto do olho, Anakin pôde ver algo de cor ciano e sabia que o havia encontrado, e pela cor, era o manto da força. O manto da força em particular, quando colocado em um sabre de luz, suas propriedades se alteravam dependendo dos demais cristais que o sabre de luz carregava, tornando-o mais poderoso nas áreas que os demais cristais melhoraram, embora sempre tenha aprimorado as habilidades da força. Mas havia mais do que aquilo que aparenta. Anakin não vai simplesmente fazer um ou dois sabres velhos e chatos usando os cristais que está coletando. Não, ele tem algo muito maior planejado. Só resta um lugar para encontrar o coração do guardião. Anakin pensou consigo mesmo enquanto corria para cima, voando pelo interior do templo. Capítulo 148. Problema 3.
Subindo ainda mais no templo, Anakin estava se aproximando da parte superior do templo de sacrifício. A grande câmara de audiências era enorme, gigantesca em estrutura proporcional a Anakin, que foi comentado por sua altura maior que o normal. O grande templo em si era definitivamente mais alto que ele, mas esta ponta do templo em particular era especialmente alta. Mais alto do que todos os outros níveis que ele explorou para encontrar os cristais, e agora que tem um, só há mais um lugar para verificar. A vista desta área é muito boa, mas Anakin não tem tempo para ver tudo isso, mas quer subir mais. Se ele tivesse parado para olhar, teria exposto as luas exuberantes, a atmosfera habitável e as árvores que faziam parte de suas florestas. Nenhuma delas poderia se comparar à estatura e altura do templo, mas muitas daquelas árvores também eram bastante altas por si mesmas. No topo desta pirâmide como um templo, não havia sentido e em vez disso havia uma sala. Uma pequena sala que também dava para tudo e ficava exatamente no centro desta sala, exatamente o que Anakin estava procurando. A segunda metade do que ele procurava na verdade. O coração do guardião. Ele não questionou como isso chegou aqui e por que estava aqui, porque não há necessidade de ele saber, mas certamente seria interessante ver a história de como aconteceu de aparecer neste lugar. Não era exatamente o local de descanso de Revan, ou uma área em que ele foi morto, morreu ou se reuniu de outra forma e se tornou um com a força. Quando colocado dentro de um sabre de luz, alterou as propriedades de outros cristais que o sabre de luz carregava de forma positiva. Este cristal criou uma lâmina rápida, mas devastadora perfeita para combate com sabre de luz. Acredita-se que o coração esteve envolvido na fundação da Ordem Jedi. De acordo com as profecias da Ordem, o coração apareceria no momento de maior turbulência e ajudaria a trazer a galáxia para a salvação. No entanto, os Sith também acreditavam que era um objeto de sua herança, o que por sua vez teria provocado o domínio do espaço conhecido. Enquanto o manto da força exalaria uma tonalidade azul, o coração do guardião exalaria a coloração laranja ou bronze. A princípio, Anakin considerou que talvez devesse entregar esses cristais para Ahsoka, principalmente porque combinavam com seu esquema de cores. Laranja e azul junto com sua própria coloração laranja e azul, certamente seria engraçado. Claro, ele retirou essa decisão, pois apesar da aparência que teria dado e apesar do poder dela dentro da força, ele poderia fazer um uso muito melhor desses cristais. Agora preciso ir, não demoraria muito para Anakin alcançar seu primeiro alvo, e embora ele possa sentir através do vínculo, tanto Barris quanto Shaak, ele se dirige primeiro a Shaak. A razão é que ele pode ver o que está acontecendo, ela está se divertindo com Ventress, em particular ela está sendo usada como uma ferramenta para treinar a si mesma. Bem, não foi apenas Shaak que estava obtendo uma experiência valiosa com esse encontro, pois Ventress também estava aprendendo, melhorando e puxando o lado negro da força para se fortalecer melhor. Anakin começou a usar a força para voar pelo ar, e a distância entre ele e Shaak não era muito grande, mas era longe o suficiente para que ele pudesse voar. Correr para lá teria sido mais complicado e demorado demais, que ele poderia usar melhor para convencer Ventress a voltar para sua tribo. É claro que ela odiaria aqueles de sua tribo, das Irmãs da Noite em Datomir, especialmente Talzin, mas Anakin não se importava muito. Na verdade, pelo que ele entende, ela foi tirada deles ou doada desde muito jovem. Afinal, Ventress foi levada como escrava de Ratata que treinada como Jedi Padawan pelo Cavaleiro Jedi KY Narek, ou pelo menos é pela forma como ele se lembra e pelas informações que obteve de Grievous, em combinação com o conhecimento de sua própria vida anterior e o uso da força. Estou indo, tente não matá-la. Anakin enviou uma mensagem através do vínculo para Shaak, sabendo que isso poderia afetá-la de alguma forma. Utilizar o vínculo era perigoso, bem, não realmente perigoso, mas tinha seus efeitos colaterais, o que significa que aprofundaria as emoções ou sentimentos que eles tinham um pelo outro. Razão pela qual ele não o usa com frequência com pessoas ligadas a ele, se elas ainda não estiverem em um relacionamento amoroso. Não houve resposta de Shaak porque ela ainda estava tentando ao máximo desafiar amar Anakin e estar conectada a ele através da Díade. Enquanto Anakin está a caminho, Shaak e Ventress estão envolvidos em um duelo e tanto. O que você está fazendo? Vem até mim. Ventress gritou enquanto tentava atacar Shaak agressivamente, mas ela não foi aclamada como uma mestra em combate com sabre de luz à toa. De jeito nenhum, Ventress seria capaz de derrotar Shaak através do uso de seus sabres de luz e treinamento de combate, mesmo com todo o tempo que ela teve para aprimorar essas habilidades em particular. Não, ela teria que começar a confiar cada vez mais na força, algo que ela não é contra. Acalme-se. Eu não sou seu inimigo. Shaak agora estava arrependido de ter insultado ela. Anakin não sabia que a informação que ele havia fornecido a Shaak era usada dessa forma, mas ele descobriria assim que chegasse aqui. Shaak, embora não tenha sofrido uma lavagem cerebral pelos Jedi, ainda tinha uma antipatia subconsciente por aqueles que praticavam o uso do lado negro. Esse era um dos motivos. Mesmo quando ela concordava com Anakin, ela não aceitava seus sentimentos desenvolvidos, enquanto os outros já o faziam. Ela ainda tinha um bom tempo pela frente antes de ser capaz de se tornar ou abraçar essas coisas e esta pode ser essa chance. Uma chance de ver além de seus próprios preconceitos e diminuir sua antipatia por todas as coisas relacionadas ao lado negro. Ela não deixou a ordem apenas porque queria ir com Anakin e também tinha seus próprios motivos, que foram indiretamente apontados a ela por Anakin. Isso, entretanto, está fora de questão.
Calha a boca. Eu vou derrotar você e destruir você, e quando você cair, eu vou me levantar. Ventress gritou de volta enquanto dava um empurrão de força bastante cruel que lhe permitiu criar alguma distância entre os dois. Shakti, como a maioria dos Jedi da época, foi descoberta em seu mundo natal, Xili, ainda criança, quando os médicos a identificaram como sensível à força. Levado ao templo Jedi em Coruscant, Ti entrou na academia de lá e passou a década seguinte estudando os caminhos da força e do código Jedi. Após ser promovida como Cavaleira Jedi pelo Alto Conselho Jedi, seguiu o caminho da Consular Jedi, fortalecendo sua conexão com a força e trabalhando sob o Conselho de Reconciliação. Ela também teve permissão para voltar ao seu mundo natal e se conectar com suas raízes. Submetendo-se a um direito de passagem tradicional Togrutan, Ti rastreou e matou uma fera Kul selvagem e fez um elegante cocar com seus dentes. Sha'ak teve alguns arrependimentos que incluíam seu primeiro aluno, de quem havia morrido. Durante o início de sua carreira, Ti teve seu primeiro aluno, optando por treiná-lo em seu planeta natal, Xili. Entre os vastos e secos cerrados, Ti ensinou a seu aluno os costumes dos Jedi, eventualmente elevando-o à cavalaria. Separando-se, não demorou muito para que Sha'ak soubesse que havia sido morto por um criminoso em uma de suas primeiras missões. Tendo reprovado em seu primeiro aluno, Ti decidiu tentar novamente quando escolheu o iniciado F.E. San como seu segundo aprendiz. Porém, em vez de ter o mesmo destino, foi Anakin quem mudou isso. Sha'ak sentiu-se atraído por ele e, ainda mais ironicamente, ele era alguém que não era como ela. Não isolada e exigiu algum esforço, mas ela conseguiu se tornar mais sociável, não que ela quisesse, mas isso lhe deu uma melhor compreensão das pessoas. Quem teria pensado que treinar alguém como ela iria matá-lo, mas ela tinha paixão para continuar, e se não fosse por Anakin, ela tinha certeza de que seu segundo aluno morreria também. Por favor, o lado negro não é o caminho que você deveria seguir, especialmente considerando o que você está fazendo. Sha'ak tentou fazer Ventress ver a razão, mas ela não estava aceitando nada disso e temia que só pudesse piorar a situação. Sha'ak é uma pessoa muito astuta, mas isso se aplica principalmente a situações de combate, não de natureza diplomática porque ela não tinha cabeça para isso. Não que ela não tivesse potencial, mas pelo jeito que ela é assim que tem que ser. Você não me conhece. Você não sabe que caminho eu tomei e até onde isso me levou. Ventress respondeu tão calmamente enquanto tentava novamente derrubar Sha'ak, mas sem sucesso. Sha'ak era muito astuto, como podia ser visto em seus movimentos. Seu estilo ou abordagem para qualquer situação, inclusive esta, foi retratado em seus movimentos e dados os poucos anos de interações sociais adequadas. Ela entende mais. Provavelmente ajudou Anakin a permitir qualquer estranheza que ela tivesse, em termos de tentar ser sedutora ou não. Ela percebe que o que ela disse quando ele era mais novo provavelmente era errado de se dizer a uma criança, mas ele não se sentia como uma criança, nem parecia com uma. Existe uma maneira melhor de fazer isso. Sha'ak estava lentamente tentando afastar Ventress da área em que ela estava. Eles haviam chegado ao pico de um templo, e abaixo desse templo havia uma queda muito grande que parecia uma espécie de ravina. Se você apenas se acalmar, tenho certeza que podemos conversar sobre isso. Alguém está vindo para ajudá-lo. Sha'ak disse isso porque sabia que não poderia evitar a situação, mas também não tinha certeza de como Anakin lidaria com o assunto. No entanto, ele parecia saber muito sobre ela. Os dois travariam um curto duelo que duraria apenas cerca de 1 minuto antes de Anakin chegar do céu. Bem, isso não era o que eu esperava. Anakin disse enquanto olhava para as duas senhoras, encharcadas de chuva porque estava começando a chover. Embora ele possa ter tido uma bela visão, particularmente olhando para Sha'ak durante a luta, embora controlado ainda estava bastante bagunçado e permitiu que algumas de suas roupas fossem destruídas de uma maneira que permitiu a Anakin ver alguns de seus bens mais preciosos. Ventress estava no mesmo estado, mas ela se importava menos com seu estado atual e mais com o que quem Anakin era. Quem é você? Ventress gritou quando estava no precipício de uma saliência que levava a algumas profundezas. Permita-me me apresentar. Anakin fez uma reverência e então se endireitou novamente. Eu sou Anakin Skywalker. Você não é o atual imperador do Império? Ventress se acalmou um pouco porque ficou confusa. Sobre isso, Anakin então falaria com a mulher e descreveria alguns acontecimentos e por que exatamente ele estava procurando por ela, para trazê-la de volta e reintroduzi-la às suas raízes, seu mundo natal, Datomir, mas ela não aceitava nada disso. Ela não queria voltar, especialmente porque se considerava indesejada. Anakin não seria capaz de convencê-la e tudo isso foi em vão. Ventress não voltaria para Datomir para se reunir com seu povo e Anakin não a tomaria como esposa. De qualquer forma, ele sabia que dentro da força não era para acontecer. Neste ponto, um vínculo provavelmente teria se formado entre os dois. Apanha-me se puderes. Ventress pulou do penhasco, semelhante a como ocorreu o duelo em Yavin 4 entre ela e o original. Desta vez, porém, ela mesma fez isso. Depois de todo esse desastre, Anakin avançou em direção a Sha'ak. Ele podia ver que ela estava exausta, pois não apenas estava segurando Ventress, mas pouco antes dela estava lutando contra aquelas criaturas parecidas com louva-a-Deus, conhecidas como Clicknes. Anakin a abraçou e ela se inclinou para ele, sem se importar com o que estava retratando ou como poderia ser vista como fraca. Estou um pouco cansado, podemos descansar? Ela podia ouvir as batidas de seu coração, as 4 batidas que significavam dizer a ela, lembrando-a do que ele estava disposto a fazer. Claro, Barris não precisa da nossa ajuda neste momento. Anakin não se importou que Sha'ak fosse egoísta neste caso e permitiu isso. Você sabe que eu te amo, certo? Sha'ak disse de repente. Eu sei. Eu sempre soube. Você não é tão bom quanto pensa em se esconder de mim ou da Dia de entre nós. Anakin respondeu. Claro que você faz.
Ela revirou os olhos quando mais uma vez foi exposta às capacidades de saber tudo de Anakin, quer ele realmente soubesse ou não, não importava. O que importava é que agora ela se sentia pronta para falar sobre seus sentimentos por ele. Sabe, eu também te amo. Anakin disse enquanto ela estava lentamente começando a recuperar o fôlego graças a Anakin enquanto ele estava usando uma variação de cura pela força, já que em vez disso ele estava rejuvenescendo sua resistência em vez de sua vitalidade. Acho que deveríamos ir agora. Shaq se separou dele com relutância, mas ela poderia abraçá-lo mais tarde. Você se sente bem o suficiente? Anakin questionou. Sim, vamos ajudar Barriz e qualquer problema em que ela se meteu. Shaq disse antes de fazer mais 2 perguntas. A propósito, você conseguiu seus cristais e isso me torna sua 4ª esposa oficial? Para responder a ambas, sim. Acho que isso faz de você minha. Anakin afirmou. Seu. Estou bem com isso. Antes de partirem, porém, Anakin achou prudente garantir que ela soubesse de seus sentimentos por meio de suas ações. Ele a beijou nos lábios e não evitou entrar lá porque não precisava se preocupar com seus dentes de predador. Ele tem muitas proteções contra dentes afiados e básicos e não temia ser cortado ou machucado de alguma forma. Depois que terminou, ela não pôde deixar de ficar nervosa quando ele começou a voar com ela na outra direção. Ele a carregou assim como fez com a Sokka, como uma princesa, é claro, e foi em direção a Barriz. Capítulo 149. Problema 4. Anakin estava adquirindo o hábito de pegar suas garotas assim. O transporte da princesa é famoso, mas também é meio clichê. Mas isso não impediria Anakin de aproveitar isso para ajudar a desenvolver seu relacionamento com alguma das garotas. Indo em direção ao templo, Anakin e Shaq chegaram lá em tempo recorde. Alguém pode estar se perguntando por que ele não chamou mais ninguém para vir aqui, e isso porque ninguém mais é necessário. Ele entendeu a essência da situação que está acontecendo no Palácio do Voo-Lamander e sabe que provavelmente estaria em seu poder resolver este problema. No entanto, ele não se comunicou com Barriz por alguns minutos e não sabe se ela já resolveu o problema ou não. Pelo que ele entende, eles terão a tarefa de resolver uma espécie de quebra-cabeça que lhes permitiria desbloquear o Globo de Ouro. Isso o irritou, ele podia admitir que não estava se sentindo muito feliz, apesar de finalizar seu relacionamento com Shaq. Isso era uma monstruosidade, mas ele poderia obter informações e conhecimentos valiosos se estudasse adequadamente. Pode-se perguntar para que exatamente isso poderia contribuir. Ajudará na formação de sua própria dimensão dentro da força. Afinal, ele contém almas, mesmo quando são apenas almas de crianças, foi mais do que suficiente porque criou um espaço totalmente diferente para ele entrar e explorar. Na verdade, era uma maravilha tanto da tecnologia, do intelecto Sith e do lado negro da força que ele não poderia e não iria deixar passar esta oportunidade. Ele podia ouvir agora os gritos suaves e os pedidos de ajuda dentro da força. Ele não abandonaria esse problema e deixaria as crianças ficarem presas e sofrerem por mais tempo do que já sofreram. Ele sabe que seriam seus descendentes, ou melhor, os descendentes de sua contraparte que teriam salvado essas crianças e libertado suas almas. Isso não estaria acontecendo. Não porque ele não teria descendentes, ele sabia que provavelmente teria uma família muito, muito grande. Não, é porque eles os estariam libertando agora e ele assumiu o manto da liberdade e da liberdade. Tornou-se agora parte dele, não só porque ele próprio deseja continuar esta ideia, mas também devido à influência do seu povo e súbditos. Anne, a voz de Barriz foi ouvida enquanto ele e Shaq estavam a pé, explorando as ruínas do palácio por conta própria. Shaq recuperou totalmente a maior parte de sua energia perdida e poderia continuar, o que levou Anakin a ver um problema. Embora ele possa ter concedido vida eterna àqueles ligados a ele por meio de uma díade e a sua mãe, isso não significava que eles eram tão poderosos quanto ele. Não em sua forma básica sem a força em comparação com sua forma básica. E na verdade é inteiramente possível que ele seja tão dominante física e mentalmente que eles não teriam a menor chance, mesmo que ele se tornasse deficiente e eles ainda fossem capazes de usar o força. Sim, Barriz, sou eu. Anakin respondeu enquanto virava a esquina para ver o Globo de Ouro e Barriz conversando com uma coisinha de rato, gato, lêmure. Barriz correu até ele e o abraçou com leves lágrimas nos olhos enquanto estava emocionada com o Globo de Ouro. Ela está preocupada com as crianças, e não com mais nada neste momento, não que ela não se importe com Anakin, mas porque ele está ileso e completamente seguro. O Globo de Ouro era protegido por um poderoso escudo de energia que afastava qualquer um que tentasse tocá-lo. Havia também o fato de que a única maneira de romper esse escudo era usar a força para despertá-lo. Depois, há também as manifestações assustadoras dos seguidores de Ezar bloqueando sua entrada. No geral, não é um bom momento. As crianças. Barriz parou, e não precisou dizer mais nada, pois Anakin podia sentir sua angústia através do vínculo deles e permitiu que ela fosse confortada por sua presença dentro da força e por seu eu físico, aquele que a abraça. Eu sei. Anakin respondeu. Shaq, você também está aqui. Barriz olhou para outra pessoa na sala. Por que eu não estaria? Shaq também estava carrancudo. Então essa coisa é outra fonte de energias do lado negro, hein? Sim, pelo que fizemos. Ah, esqueci de apresentar o mestre Jedi aqui. Barriz agora não estava mais abraçando Anakin, mas ainda estava fisicamente ligada a ele enquanto apontava para o velho Kushiban. Este é Ikrit. Prazer em conhecer vocês dois. Ikrit fez uma reverência engraçada que era realmente inadequada para sua forma física, já que ele usava todos os 4 apêndices, exceto a cauda para se mover. Sim, como você deve ter ouvido da minha esposa aqui, eu sou Anakin Skywalker. Anakin presumiu que Barriz iria simplesmente se entusiasmar com ele e revelar a todo e qualquer que estivesse disposto a ouvir, para dizer que ela é sua esposa. Sim. Você era um Jedi, o suposto escolhido, certo? Ikrit tinha ouvido falar de algumas coisas malucas enquanto Barriz e Ikrit conversavam um com o outro. Isso foi o que me disseram, mas eu realmente não gosto muito de profecias. Anakin respondeu internamente.
Claro que é verdade, ou pelo menos é completamente verdade que sou uma espécie de milagre que nasceu de uma mãe e apenas da força. Depois, há todos os outros fatores, mas a força é estranha e qualquer coisa relacionada às profecias da força está 100% correta. Isso foi até eu realmente entrar em forma. Não sou um mero Anakin Skywalker, mas a soma de duas almas, a escolhida e um cara aleatório de um lugar muito, muito distante. Anakin terminou interiormente enquanto olhava para o ser senciente que parecia um animal de estimação. Não sei o quanto mudou ao longo dos anos, mas parece que a ordem é tão estranha quanto eu fui para o exílio. Muitas coisas aconteceram ao longo da história dos Jedi e da República. O próprio Ikrit foi uma prova disso. Certo. Então vocês conseguiram destruir a camada externa, mas não conseguiram destruir o orbe. Anakin respondeu mudando de assunto de volta para o assunto principal em questão. Sim, Ikrit foi interrompido porque Barris queria ser quem explicasse. Ela havia contado muito a ele através do link e agora queria aproveitar o máximo de tempo que pudesse. Não que ele não passe tempo com ela. Era natural que ela fosse tão íntima. Barris explicaria tudo o que havia acontecido, desde sua chegada até o encontro com Ikrit, com o máximo de detalhes possível. Ela queria que Anakin soubesse não apenas porque queria que ele soubesse tudo sobre ela e vice-versa, mas porque sabia que ele teria uma solução para a situação atual. Ou pelo menos ela acreditava que sim, mas não se baseava em nenhum fato lógico que ele pudesse. Embora a situação das crianças fosse trágica e Anakin quisesse destruir o orbe o mais rápido possível antes de voltar para o Império, isso não significa que ele iria deixar passar essa oportunidade. Não, ele obteria todos os ganhos possíveis com o artefato, de preferência sem correr o risco das crianças dentro dele. Então você tem um plano, certo, Anne? Barris perguntou a ele, sem sair do seu lado. Bem, sim e não. Anakin respondeu. O que você quer dizer? Ikrit perguntou. Veja, pelo que entendi sobre esse orbe, é necessário que alguém seja criança para destruí-lo. Anakin disse, começando a conduzir a conversa em sua direção. Uma direção que convenceria Ikrit a permitir que ele fizesse o que quisesse, porque não há como dizer o que o garotinho tentaria fazer. Sim, está correto. Ikrit respondeu, balançando a cabecinha para cima e para baixo. Por causa deste fato, precisamos ter aqui alguém que seja jovem o suficiente para ser considerado uma criança. Infelizmente para nós, não há ninguém aqui com menos de idade que fosse considerado adulto há milhares de anos. Anakin continuou enquanto todos apenas concordavam. Sha'ak e Barris não tinham nenhuma ideia brilhante neste momento, mas havia alguém que poderia destruir essa coisa. Alguém de volta ao navio vivo, Jabita. Na verdade, Anakin acredita que não era apenas alguém capaz de destruir o orbe, mas também a própria Jabita que também poderia ser considerada uma criança. Ela foi criada há alguns anos e ainda mantém uma personalidade infantil com pouquíssima evolução. Sha'ak então falou. E quanto a Ahsoka? Ela deveria ser jovem o suficiente para ainda ser considerada uma criança? Pelo menos espero que ela seja. Era possível que Ahsoka fosse jovem o suficiente e Anakin sabia que um de seus descendentes, ou pelo menos os descendentes de seu homólogo com seu nome, teria cerca de 12 anos de idade na época. Então ele pelo menos conhecia uma faixa etária para considerar o que eram crianças, e não tinha certeza se Ahsoka seria ou não jovem o suficiente para destruir a coisa. Não que ele quisesse que fosse destruído, mas queria que permanecesse como está, só que sem todas as almas das crianças dentro dele. Eu não sei sobre isso. Ahsoka pode ser jovem e ainda pode ser considerada uma criança em certo sentido, mas isso não significa que ela possa realmente se enquadrar em qualquer faixa etária exigida aqui. Barris interrompeu seus próprios pensamentos, provavelmente tendo chegado a uma conclusão semelhante à de Anakin. Então vocês têm um filho? Ikrit disse acreditar que Anakin e Barris já tiveram um filho, mas considerando a idade de ambos, ter um filho com idade suficiente pareceria uma loucura. O que Ikrit disse, entretanto, embaraçou um pouco Barris porque o relacionamento entre ela e Anakin parecia ter avançado a este ponto. Um ponto em que as pessoas entenderiam mal o que falam umas com as outras, não entendendo o contexto real e chegando às suas próprias conclusões com base nas suas percepções. Você entendeu tudo errado. Parece que sua velhice afetou você. Anakin se ofereceu para garantir que Ikrit entendesse que ele e ela não eram tão depravados o suficiente para começar a ter filhos na idade que precisassem. Espere, quantos anos você acha que temos exatamente? Pela nossa aparência, você acreditaria que temos 20 e poucos anos, certo? Bem, Ikrit erroneamente pensou que Barris também era uma criança. Agora ele cometeu o erro de acreditar que olhando para Anakin ele poderia determinar a idade de todos aqui. Desculpe por isso, parece que é verdade. Minha idade está me afetando. Tanto faz, não há nada de errado com isso. Anakin disse enquanto olhava para o globo de ouro, tendo decidido que já era o suficiente e que ele deveria iniciar o processo. Vou começar agora. Ele caminhou em direção ao orbe, sem medo de ser empurrado para trás. Espere. Anne, o que você está fazendo? Barris teve que recuar porque Anakin já estava próximo ao orbe e o tocava. Eu disse que tem um plano. Anakin colocou a mão no dispositivo e sentiu que ele o verificava e tentava afastá-lo. No entanto, não funcionou, pois ele parecia ileso e muito indiferente à situação. Como você está fazendo isso? Ikrit exclamou, ao mesmo tempo confuso e surpreso, pois isso não teve o mesmo efeito que teve para ele, ou mesmo para Barris, quando ela tentou algo. Não se preocupe com isso, não deveria importar tanto o que estou fazendo ou como estou fazendo. Anakin estava de fato usando a força para permanecer no lugar. Não havia nada de sofisticado no que ele estava fazendo porque a força permitiu que ele se fixasse em um espaço fixo e manteve essa posição.
Foi algo fácil para ele fazer, considerando todas as suas outras capacidades. Ter aprendido sobre a habilidade de voar usando a força também ajudou. O que Anakin estava fazendo era aproveitar a energia do dispositivo, desviando lentamente seus poderes e habilidades para se manter à tona, tentando enfraquecer a prisão ainda mais do que já foi. O que basicamente não é nada, considerando que abrigava as almas de tantos indivíduos, que Anakin sentiu uma onda de energia. Pode parecer errado o que ele está fazendo porque todo aquele excesso de energia que em determinado momento pertencia aos filhos. Ele estava tentando garantir que a prisão desmoronasse sobre si mesma e ao fazê-lo, sua dimensão interna seria incapaz de alimentar o poder necessário. Relâmpagos ou eletricidade começaram a sair de sua mão que tocava o orbe. Sha'ak, Barriz e Ykrit só puderam ficar ali, maravilhados com o poder que sentiam dentro da força. Isso confirmou seu status como escolhido na mente de Ykrit, tendo conhecimento da profecia e tudo, já que era normal que os Jedi soubessem disso. Não foi algo mantido em segredo, mas mantido como alguma forma de crença mitológica. Anakin estava consumindo esse poder, mas certificando-se de que o dispositivo não tentasse roubar e minar a energia das crianças para restaurar a si mesmo e suas funções. A prisão estava se desfazendo, desfeita o suficiente para que todas as almas presas escapassem. Primeiro foi na casa das dezenas, depois nas centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares e parecia que não iria parar. Crianças e mais continuaram vindo e vindo e vindo. Finalmente, depois de uma tempestade de proporções épicas centrada em Anakin e o orbe, ela parou quando Anakin libertou com sucesso as crianças e as manteve seguras enquanto absorvia as energias do orbe. O globo de ouro ainda estava intacto porque não podia destruir, já que o rótulo de só ser capaz de ser destruído por uma criança sensível à força era verdadeiro. Você conseguiu! Ykrit exclamou, sem realmente saber o que exatamente acabará de acontecer. Capítulo 150 Retorno. Como tudo aqui estava concluído, Anakin queria voltar para Tatooine agora e começar a trabalhar em seu projeto especial. Se alguém estiver curioso sobre o que aconteceu com Ykrit ou com o Globo de Ouro, não precisa se preocupar porque Ykrit retornaria aos Jedi. Isto seria inevitavelmente uma bênção para eles, já que outro de seus mestres Jedi retornaria para ajudá-los em seus esforços. O Globo de Ouro foi embalado e protegido em sua dimensão, e o motivo que ele deu a todos para seu desaparecimento, incluindo Sha'ak e Barriz, porque ficaria ruim, foi que ele havia sido destruído. Eles não o questionaram, especialmente Barriz e Sha'ak não o questionaram, acreditando plenamente que ele estava dizendo a verdade. Ele não era, mas é um detalhe tão pequeno porque o globo seria destruído apenas em suas partes que constituíam o poder de conter almas. Ele não queria aprisionar e escravizar as almas das crianças, e é por isso que está lentamente a fazer a sua própria dimensão desgastar o globo e integrá-lo na sua dimensão. Então, como vou aceitar vocês dois de volta? Anakin disse enquanto ficava sozinho com Sha'ak e Barriz. Os dois de alguma forma souberam do que havia acontecido entre todos aqui. Barriz parecia saber o que Anakin e Sha'ak eram um para o outro, não era algo difícil de decifrar também. Bem, Anakin perguntou vendo que os dois permaneceram quietos. Eu acho que você deveria tentar carregar nós dois. Barriz disse de repente, o que Anakin provavelmente poderia fazer, não pode fazer. Seria um pouco chato porque quem seria quem? Então um de vocês nas minhas costas, enquanto o outro é carregado por mim? Anakin não se importou com esse acordo, já que isso realmente não importaria no longo prazo, mas ele estava confuso se eles iriam querer fazer isso. Não há mais pressa do que querer voltar para casa. Algo que Sha'ak e Barriz estavam começando a aceitar, que Tatooine se tornaria seu lar. Não é o seu próprio mundo natal, embora provavelmente ainda viajem de volta ao seu mundo natal de vez em quando, simplesmente porque é seu local de nascimento. Bem, Barriz nasceu em uma nave estelar, mas isso não vem ao caso, porque a questão é que eles ainda fazem parte de outra cultura. Sim. Barriz saltou sobre ele e pousou antes de se prender às costas dele, enquanto Sha'ak fazia seu próprio movimento. Ela se aproximou dele pela frente e ficou lá esperando que ele a levantasse e a levantasse. Tudo pronto então. Ele subiu cada vez mais enquanto pegava Sha'ak em seus braços e voltava em direção a Jabita. Ykrit. Esse era o seu nome, o nome que ele manteve por mais de 400 anos e não esqueceu sua promessa. Seu isolamento da galáxia em geral devido ao seu fracasso, um fracasso que embora não seja culpa dele, ainda o levou a fazer algo tão drástico. Isolado e sozinho, ele teria que esperar anos e anos até que alguém destinado a destruir este orbe, viesse. Eles tinham a forma de uma garotinha, ou que ele presumia ser uma garotinha, mas na verdade era um adulto. A fêmea tinha companheiros, o que o levaria a se encontrar e discutir com ela coisas relacionadas à República e aos Jedi. Ela falou com ele e ele ficou feliz com a companhia, já que estava aqui exilado, por mais alto imposto que fosse, era algo que ele deveria esperar. Estar sozinho, solitário e não ter nada para fazer por causa disso, nem ter tempo para treinar porque não viveria tanto. Algo ainda precisava ser feito em relação ao objeto, o globo de ouro, e realmente não era algo que ele pudesse simplesmente abandonar. Esses fantasmas não o assustaram e nem o seu fracasso, e ele fez questão de ficar para ver isso até o fim. Um ano depois de treinar com Mestre Yoda, ele retornou à sua aldeia para visitar sua família e amigos. Eles ficaram felizes por ele ter vindo, embora ainda o provocassem por se juntar aos Jedi. No entanto, na noite anterior ao início da colheita da erva da seda, um Kushiban voltou para casa ferido. Ela alertou a aldeia sobre a presença de um bando de Shinkas cruéis. Como os Kushibans estavam mal preparados para lidar com esta ameaça, Ykrit falou com seu povo e se ofereceu para lidar sozinho com a ameaça, para que muitos não morressem. Ele então correu para os campos para lidar com as feras. Enquanto Shinkra cercava os Kushiban, Ykrit ficou em cima de uma pilha de erva da seda colhida. Ykrit então usou seus poderes da força para enviar uma mensagem às mentes das criaturas cruéis.
Nessa mensagem, ele disse-lhes que a sua aldeia estava em chamas antes de os convencer a procurar comida noutro lugar, enviando-lhes uma imagem de comida abundante, outras criaturas nas florestas e riachos das montanhas atrás deles. Ykrit vitorioso retornou à sua aldeia, onde foi tratado como um herói. Ykrit retornaria para seu mestre e completaria seu treinamento como cavaleiro Jedi. Em uma ocasião, ele perdeu o controle durante um desentendimento mesquinho e quase assassinou um amigo com seu sabre de luz. Yoda arriscou sua vida para detê-lo e, como resultado, Ykrit abandonou o uso de sabres de luz, assim como Nomi Sunrider fez anos e anos atrás. Ykrit já havia se tornado um mestre Jedi, não faz muito tempo também. Pelo menos não demorou tanto, considerando a grande escala do tempo e tudo mais que estava acontecendo na galáxia como resultado de muitas coisas. Ele viajou para a lua de Yavin 4 e encontrou o Globo de Ouro no palácio do Volamander. Incapaz de quebrar a maldição e libertar as inúmeras crianças Massassi presas, ele esperou em transe de hibernação, até que aparecesse alguém que pudesse. Quando a menina chegou, seus companheiros vieram logo depois. O escolhido, ele ouviu a garota chamada Barris falar dele, intimamente sabia que o Jedi deveria ter mudado. Isso foi até a garota revelar que eles não faziam mais parte dos Jedi por vários motivos. Ele foi incrível, não, ele é incrível e Ykrit não pôde deixar de concordar com a avaliação feita por todos dentro dos Jedi. Ele tinha ouvido falar que foi trazido como uma criança mais velha, o que fazia sentido porque no início eles ficaram com medo, mas não era como se crianças acima de uma certa idade não tivessem sido aceitas antes. Foi simplesmente pouco ortodoxo para a ordem. A tarefa que me atraiu até aqui estava além do meu poder de conclusão. Estava além do poder de qualquer Jedi adulto. Foi uma observação que ele fez ao deixar aquelas crianças sozinhas, pois ainda eram crianças aos seus olhos devido à sua idade. Não era de admirar que ele tivesse envelhecido, sem passar a maior parte do tempo. Todos vocês fizeram algo que eu não consegui fazer. Ykrit reconheceu que sem os outros dois aqui, o menino, o homem conhecido como Anakin poderia muito bem ter partido. Não que ele realmente soubesse por que se sentia assim, mas era apenas um sentimento que não teria se tornado realidade, mas estava lá. Algo dentro dele que era estranho, mas ao mesmo tempo familiar ou não. Ele estava vendo duplamente como o homem que o ajudou, também ao mesmo tempo parecia um menino e ficou extremamente confuso com esse ocorrido. Era como se esse homem não fosse destinado a libertar as crianças, mas ainda assim o tivesse feito, e no lugar de outro que ainda nem existia. A força é misteriosa, isso até você ver as muitas facetas e falhas do que ela quer, pois era algo que existia. Em certo sentido, tinha vida própria e Anakin sabia disso, era algo de que ele se aproveitou e tentou garantir que não colidisse com seus objetivos. Às vezes, ele não gosta disso e envia sinais através da força para informar outros sensitivos à força sobre algo que não está exatamente errado, mas também não está certo. Ele é estrangeiro, uma entidade estrangeira que veio de fora de seu alcance e de sua perspectiva divina sobre tudo. E agora, acredito que é minha hora de retornar aos Jedi. Agradeço a todos. Ykrit cumpriu seu dever, o dever percebido e não seu dever real como Jedi, mas mesmo assim foi honroso e os três também se despediram. Naquela época, Ykrit não tinha ideia de para onde iria em seguida, e a força realmente não lhe disse nem o conduziu em qualquer direção. Ele não tinha navio para partir e já havia decidido se separar de Anakin, Shaq e Barris porque se sentia imponente. Estava claro para ele que independentemente do que estivesse acontecendo, era melhor não se colocar entre essas pessoas. O escolhido ele pode ser, mas isso não parecia ser tudo o que importava para ele e ele ficaria irritado se seu tempo sozinho fosse interrompido. É claro que tudo isso se baseou apenas nas percepções de Ykrit sobre o assunto. Acho que poderia voltar para os Jedi. Eu me pergunto como será o rosto do mestre Yoda quando eu voltar. Ykrit pensou consigo mesmo enquanto era deixado sozinho aqui em Yavin. Sem caminho de volta, Anakin não queria deixar o pobre coitado aqui e ele parecia especialmente um animal de estimação. Não havia como ele deixar o cara aqui, então ele lhe deu um dispositivo de comunicação que ele poderia usar. Isso permitiria que ele se conectasse ao mundo virtual do Império. É claro que seria uma forma de ele chamar uma espécie de táxi. Era completamente seguro e Anakin fez o dispositivo na hora. Além de usar sua própria conexão nanozuis com a rede, conectou. Então, se Ykrit quisesse ir embora, ele poderia. E Ykrit iria embora, voltaria para os Jedi, o que seria uma coisa boa e ruim enquanto ele espalhava mais algumas histórias sobre a magnificência feita por Anakin. Anakin logo receberia um influxo de estudantes da Ordem Jedi à medida que eles começassem a sair cada vez mais por causa disso. Qualquer forma de publicidade é uma boa publicidade. De volta a Jabita, Anakin chegou com Shaq e Barris. Claro, havia algumas pessoas aguardando sua chegada e querendo entrar em detalhes sobre o que aconteceu. Shaq foi arrastado por Ayla para outra sala para conversar sobre algumas coisas, enquanto Barris saiu com Ahsoka para ajudá-la a fazer seus sabres de luz. Claro que não antes de Anakin receber um beijo rápido de Ahsoka e um abraço antes de sair correndo. Parece que Ahsoka estará se tornando cada vez mais ousada, apesar de já ter dito a ela para não se envolver em nenhum comportamento romântico, mas ele aprenderia que controlar adolescentes é mais difícil do que o esperado. Ele só tem alguma experiência em cuidar de crianças menores de 13 anos, e não de um adolescente que está prestes a se tornar adulto. Claro, ela estava a cerca de 3 anos de distância daquele ponto, mas isso não mudou o assunto. Nesse ponto, ela estava lentamente começando a cansá-lo, não que ele ainda não a respeitasse ou amasse, mas era o fato de que ela estava cruzando os limites que ele já havia estabelecido para ela. Ele presumiu que ela saberia melhor do que isso, especialmente por ter semi-ensinado suas coisas. No futuro, era altamente provável e provavelmente aconteceria de qualquer maneira, mas ele não iria começar um relacionamento com ela nesta fase. Além disso, ele já tem algumas esposas com quem já mantém um relacionamento.
Seguindo em frente, no entanto, ele voltou para seu quarto e tirou os 2 cristais que ele originalmente veio buscar aqui, enquanto ele tinha o globo de ouro dentro de sua dimensão espiritual sendo esmagado e pulverizado até o esquecimento. Ele agora havia dado mais um passo na direção que desejava. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.